Sarada é um órfão solitário que foi expulso do seu dormitório por sua obsessão por gatos. Acaba num dormitório cheio de garotas excêntricas e é forçado a fazer as tarefas domésticas para todas elas, enquanto tenta arranjar uma namorada bem fofa. Legal. Num dia lindo, há um garoto chamado Sarata Kanda que está assistindo a uma aula bem chata na escola, mas na verdade era só um sonho. Ao acordar, a primeira coisa que ele vê é o seu gato. Depois de colocar o gato no chão, ele encontra Misaki Kamigusa dormindo em seu quarto. Ele a expulsa e se prepara para a escola. Ao sair, a conselheira do dormitório, Chihiro, pede para ele consertar a placa de identificação lá fora. Enquanto ele está consertando, eles apresentam as outras pessoas que moram no dormitório. Misaki, a animadora peculiar do quarto 201, Jin Mataka, o cara super popular do quarto 103, Chihiro, a professora de arte preguiçosa, Ryunasuke Akasaka, o programador gênio do quarto 102 e Sarada, que é apenas um cara normal no quarto 101. Mais tarde na escola, Sarada encontra Deichai e Nanami. Eles conversam sobre como Sarada se mudou para o dormitório Sakurasu porque resgatou alguns gatos. Deichai e Nanami avisam Sarada que, se ele continuar trazendo mais gatos, não poderá voltar para o dormitório normal. Nanami até dá a Sarada um saco de ração para gatos. Durante o intervalo do almoço, Sarada entra na sala dos professores e informa Chihiro sobre uma placa. Chihiro então pede a Sarada outro favor: buscar sua prima, Michiru Shina. Acontece que ela vai se mudar para Sakurasu e se transferir para Suiko. Enquanto Sarada caminha para a estação, ele decide fazer uma pequena pausa e para em algumas lojas. Ele compra um pedaço de bolo e começa a comê-lo enquanto espera. De repente, ele nota uma garota sentada por perto com longos cabelos brancos, exatamente como na foto que ele viu. Sarada pensa que deve ser Mashiro, então ele se aproxima e a cumprimenta. Ele diz a ela que Chihiro pediu para ele buscá-la e levá-la para Sakurasu. Antes de partirem, eles batem um papo rápido sobre suas cores favoritas. Assim que retornam a Sakurasu, a super animada Misaki dá uma grande festa de boas-vindas para Mashiro. A festa está cheia de comida deliciosa, e Misaki até exibe sua nova animação. No entanto, quando ela faz as dublagens dos personagens, elas estão completamente fora de sincronia. Depois que a animação termina, Misaki pede feedback, mas apenas Jin responde. No dia seguinte, quando Sarada está se preparando para a escola, Chihiro pede para ele cuidar de Mashiro. A princípio, Sarada não sabe bem que tipo de ajuda Mashiro precisa, então ele pensa que é apenas uma assistência básica para uma garota nova. No entanto, logo ele percebe que cuidar de Mashiro envolve muito mais do que isso. Mashiro não sabe cuidar de si mesma, então ela depende dos outros para fazer tudo por ela, como escolher roupas, lavar a roupa, limpar o quarto, secar o cabelo e até mesmo acordá-la. Mashiro é completamente dependente. Sem outra escolha, Sarada assume a responsabilidade de cuidar de Mashiro e garantir que ela esteja pronta para a escola. Sarada reúne todos os membros de Sakurasu e compartilha o problema de Mashiro. Ele quer que todos compartilhem a responsabilidade, mas de alguma forma a discussão se torna unilateral, e Sarada acaba sendo nomeado como o único a cuidar de Mashiro. Sarada planeja cozinhar o café da manhã, mas por causa de seu dever com Mashiro e alguns problemas que ela causa, ele não consegue preparar o café. Ele decide comprá-lo numa loja de conveniência. Enquanto Sarada está ocupado escolhendo a comida, Mashiro vai em frente e abre um bonkuchen e começa a comê-lo sem problemas. Sarada percebe isso e fica realmente chateado e preocupado. Ele começa a perguntar a Mashiro sobre o que ela fazia na Inglaterra, mas tudo o que ela diz é que pintava quadros. Justo quando Sarada está no meio de tudo isso, Nanami aparece de repente. Depois de conversar com Nanami e lidar com Mashiro comendo outro bonkuchen, os três começam a caminhar para a escola. No caminho, Nanami pergunta a Sarada sobre a garota com ele, então ele os apresenta um ao outro. Nesse momento, Mashiro diz que Sarada é seu primeiro amigo homem, o que causa um mal-entendido com Nanami. Sarada tenta explicar, mas Nanami acaba fugindo, deixando os dois. Na escola, Nanami está almoçando com sua amiga, que pergunta sobre Surata. Nanami responde de um jeito estranho, o que deixa sua amiga confusa e desconfiada. Enquanto isso, Surata não pode pagar o próprio almoço por causa de Mashiro, então ele acaba conversando com Chihiro enquanto bebe um pouco de água. Ele tenta pedir ajuda, mas Chihiro muda de assunto. Depois disso, Sarada volta para a aula, onde Miyahara lhe mostra algumas notícias sobre Misaki e Jin, que recebem ótimas críticas por seu anime. De repente, Mashiro vem visitá-lo e diz que quer ir para casa sozinha. Sarada hesita a princípio, mas depois de olhar ao redor da sala de aula, ele decide deixar Mashiro ir para casa por conta própria. Durante tudo isso, Nanami continua corando e fica brava com Sarada. Depois da escola, Sarada vê Mashiro andando com uma mulher perto do portão da escola, que acaba sendo a editora de mangá Eita Ayano. Enquanto passa pela loja de conveniência onde Nanami trabalha, Mashiro decide parar para esclarecer o mal-entendido entre ela e Sarada. Antes que Mashiro saia, Ayano interrompe a conversa e compra 2 Bombkuchen. Em Sakurasu, quando Sarada chega em casa, seu gato Hikari o cumprimenta, mas há um rastro de repolho que leva ao seu quarto. Jin aparece e menciona que é seu aniversário e que Misaki fez algo com os repolhos. Jin pede a Sarada para ir com ele, e eles descobrem uma grande caixa de presente no quarto de Jin. Lá dentro, Misaki já está esperando, vestindo apenas uma fita para se cobrir.
Sarada então volta para seu quarto, deixando Jin e Misaki para trás. Enquanto Sarada está ocupado jogando e tentando contatar Ryunosuke, Mashiro entra em seu quarto e pede a Sarada para ir ao quarto dela. No quarto dela, Mashiro pede a Sarada para tirar a roupa para que ela possa desenhar um corpo masculino. Eles têm uma pequena discussão, mas Sarada concorda desde que possa manter suas cuecas. Mashiro observa o corpo de Sarada e começa a desenhar. Eles continuam sua pesquisa a noite toda, fazendo perguntas um ao outro sobre relacionamentos entre homens e mulheres. Na manhã seguinte, Sarada esbarra em Misaki e pergunta a ela sobre o que aconteceu no dia anterior. Eles batem um papo rápido, e então Sarada vai tirar o lixo. Enquanto ele está no ponto de coleta de lixo, ele encontra Nanami. Eles têm uma breve conversa, mas Nanami parece um pouco sem jeito. Quando Sarada retorna a Sakurasu, ele encontra um livro com uma linda imagem e a elogia. Mashiro responde com um obrigado, o que confunde Sarada. Jin aponta que Sarada ainda não sabe quem Mashiro realmente é, então Sarada faz uma pesquisa e descobre que Mashiro é, na verdade, uma famosa pintora da Inglaterra. Sarada está tomando banho e pensando em Mashiro quando, de repente, ela o chama pelo nome e entra no banheiro. Ela começa a falar sobre eventos de chuveiro para seu mangá e espirra água fria no rosto de Sarada. Depois de fazer isso, ela volta para o quarto dela. Antes de sair, Sarada está prestes a dizer a ela para trabalhar duro, mas ele hesita. Enquanto caminha de volta para seu quarto, ele ouve algumas vozes na sala de jantar. É Jin falando ao telefone. Depois que Jin termina sua ligação, Serata sai e inicia uma conversa com Jin sobre a ligação anterior e sobre o objetivo de Sarada de sair e seus problemas. Jin continua pressionando Sarada sobre seu objetivo, afirmando que está farto da incerteza de Sarada em relação a deixar Sakurasu, até o ponto em que Sarada perde a paciência e sai da sala. Ao sair, Sarada encontra Chihiro, que está prestes a entrar na sala de jantar. Chihiro e Jin têm uma discussão sobre o problema anterior envolvendo Sarada. Em seu próprio quarto, Sarada descobre um concurso de design de jogos através de um anúncio e isso desperta seu interesse. Ele quer pedir conselhos a Ryunosuke sobre como fazer um jogo, mas se sente inseguro e acaba fazendo pôsteres para seus gatos. No dia seguinte, na escola, enquanto Sarada está colocando os pôsteres, ele encontra Nanami, que o ajuda de bom grado. Pouco depois, Nanami retorna com Mashiro, que quer cuidar dos gatos, mas Sarada rejeita a oferta dela. Mashiro então pede a Sarada para sair com ela no domingo, mas ele recusa e sugere que ela pergunte a Jin, fazendo parecer que ele não tem envolvimento nos planos dela para aquele dia. Na manhã de domingo, Misaki invade o quarto de Sarada e o puxa da cama. Ela lhe diz que Jin e Mashiro foram a um hotel para um encontro. Sarada fica completamente chocado com essa notícia. Chihiro tenta explicar que é apenas para pesquisa, mas Sarada não acredita, pois Jin é conhecido por ser popular com as garotas. Com isso, eles rapidamente decidem persegui-los. Com a ajuda da IA feita por Ryunosuke, eles conseguem localizar Jin e Mashiro. Enquanto os seguem, eles encontram Nanami, que está trabalhando meio período em uma loja. Depois que Nanami volta ao trabalho, Misaki fica triste ao ver Jin com Michiro e se pergunta por que ela não pode ser a única ao lado dele. Depois de passear por um shopping, Jin e Michiro seguem em direção ao Love Hotel. Misaki não aguenta assistir e começa a chorar. De coração partido, ela vai para casa. Sarada, cheio de raiva, tenta socar Jin, mas acaba sendo socado. Ele desmaia, e quando acorda, se encontra dentro do hotel com Mashiro enquanto Jin já partiu. Quando Surata acorda, Mashiro explica que tudo foi planejado com Jin, incluindo Jin levando o soco, mas os reflexos de Surata foram mais fortes. Mashiro esclarece que ela estava no hotel para pesquisa, não para mais nada. Sarada fica chateado com ela por não considerar as implicações de ir a um hotel com um cara. No entanto, Mashiro argumenta que Sarada não entende seu próprio propósito e seu lugar em comparação com ela, que está determinada a seguir sua paixão pela pintura. Mais tarde naquela noite, Sarada liga para Jin e pede para ele voltar para o dormitório por Misaki. Jin, querendo confortar Misaki, diz algo ruim. Sarada também reflete sobre sua briga com Michiro e decide que quer deixar Sakurasu. No dia seguinte, Sarada anuncia sua decisão de partir, o que só deixa Mashiro ainda mais brava com ele. Sarada está se preparando para se mudar de Sakurasu e se lembra do momento em que contou a Mashiro sobre sua decisão. Mashiro tem dedicado todo o seu tempo livre para terminar seu mangá para a competição. Assim que Sarada termina de fazer as malas, ele tenta sair de casa, mas Misaki o impede e lhe mostra Mashiro vestindo um yukata. Sarada fica chocado e não consegue encontrar as palavras certas para dizer, então as duas garotas saem, chamando-o de idiota. Depois que elas saem, Jin aparece e diz a Sarada que eles vão celebrar Tanabata e lhe dá um yukata. Enquanto Misaki e Jin ajudam as crianças a pendurar seus desejos, Sarada e Mashiro sentam juntos em um banco contemplando o desejo de Mashiro. Assim que ela pendura seu desejo, começa a chover, e a celebração é cancelada. Depois que todos se secam na sala de jantar, Mashiro recebe um telefonema informando que ela não ganhou a competição. Sarada tenta confortá-la, mas, sem querer, acaba ferindo os sentimentos dela. Percebendo seu erro, Sarada sai correndo de casa e para a chuva. Jin o segue e tenta consolá-lo, explicando que artistas frequentemente lutam entre o mundo real e seu próprio mundo. Sarada também descobre que Jin tem sentimentos por Misaki.
mas sente que há uma grande lacuna entre eles. Ambos voltam para casa, e quando Sarada chega ao seu quarto, ele descobre que Ryunosuke lhe emprestou alguns livros sobre design de jogos. Sarada tem uma breve conversa com sua empregada, que sugere que ele leia os livros até que obtenha uma compreensão mais profunda. Enquanto isso, Mashiro se isola em seu quarto. Na manhã seguinte, quando Sarada bate na porta de Mashiro para entregar o café da manhã dela, ela não responde, então ele deixa a refeição na frente da porta dela. Depois disso, Sarada remove o bambu da celebração da noite anterior e descobre o desejo de Mashiro. Na escola, Sarada se encontra com Nanami e eles fazem planos para cuidar dos 2 gatos restantes que ainda não foram adotados. Enquanto caminham para casa, Ayano de repente intercepta Sarada e o leva a um café. No café, Ayano mostra a Sarada um mangá baseado em suas experiências com Mashiro, mas com os gêneros invertidos. O personagem masculino é tão confiante quanto Mashiro, enquanto a personagem feminina é tão insegura quanto o próprio Sarada. Ayano explica que aconselhou Mashiro a basear o mangá nos eventos de Sakurasu. Ela menciona que o mangá é ótimo, mas o final precisa de edição para ter uma chance de publicação. Entendendo por que Mashiro se contentou com aquele final, Sarada corre para casa imediatamente. No caminho, ele passa pela escola para entregar sua pesquisa de carreira a Chihiro, afirmando que quer ser um desenvolvedor de jogos. Finalmente, Sarada se apressa para casa para esclarecer a Mashiro como ela entendeu mal o desejo dele. Assim que Surata chega em casa, ele imediatamente vai ao quarto de Mashiro e explica tudo a ela. Ele confessa que tinha medo de perseguir seus próprios sonhos porque temia falhar. No entanto, ele diz a Mashiro que depois de ver o trabalho dela, ele a admirou muito e espera se tornar como ela um dia. Enquanto Sarada levanta a voz, Misaki tenta subir, mas Jin a impede. Enquanto conversam, Sarada percebe que a comida que ele deixou antes ainda está intocada. Curioso, ele entra no quarto de Michiro e a encontra dormindo. Acontece que ela tinha trabalhado a noite toda para criar o final que desejava, não o que realmente aconteceu. Isso toca profundamente Sarada, e ele decide ficar em Sakurasu com todos os outros. Assim que Mashiro acorda, Sarada explica tudo a ela, incluindo a possibilidade de seu mangá ser publicado. Mashiro pede a Sarada para chamá-la pelo primeiro nome a partir daquele momento. Pouco depois, Jin e Misaki entram correndo e celebram o retorno de Sarada. Enquanto estudam juntos, Sarada fica super surpreso porque Mashiro tira 0 em todos os seus exames, até mesmo em inglês, embora ela tenha morado na Inglaterra. Mashiro diz que é porque está muito confusa com o prazo do mangá dela. Jin vai ao quarto de Sarada e Sarada pede a ajuda dele para ensinar Mashiro. Enquanto conversam, Mashiro continua desenhando para seu mangá. De repente, Misaki aparece pela janela e lhes diz que os exames de recuperação da aula de arte são geralmente iguais aos exames práticos. E adivinha, Mashiro choca Sarada ao dizer que já memorizou todas as respostas do exame prático. Para ter certeza, Sarada faz perguntas aleatórias a ela, e ela responde a todas corretamente. Depois de estudar, Misaki pede para eles jogarem um videogame. Sarada joga com Mashiro, mas se perde na primeira tentativa. Mais tarde, Sarada e Jin sentam juntos na sala de jantar, esperando enquanto Mashiro e Misaki brincam no quarto de Sarada. De repente, Misaki sai e puxa Sarada de volta. No dia seguinte, Sarada acompanha Michiro até a escola para o exame de recuperação dela, e então, ele espera em sua sala de aula, onde encontra Nanami. Enquanto conversam, a barriga de Nanami ronca. Então Sarada lhe dá um bom kutin, que na verdade era para Mashiro. Nanami sai para o trabalho, e então Sarada se encontra com Mashiro, que tirou nota máxima em todos os seus exames. No caminho para casa, eles esbarram em Nanami, que quase desmaia de tanto trabalhar, mas não quer admitir. Ela explica a Sarada por que trabalha tão duro, e é então que Sarada a convida para se mudar para Sakurasu. Do nada, Mashiro pede a Sarada para chamá-la pelo primeiro nome, o que leva a outro mal-entendido com Nanami. Justo quando eles estão prestes a esclarecer as coisas, Mashiro inesperadamente adormece, tornando a confusão ainda mais complicada. Por causa de todo esse caos, Nanami decide se mudar para Sakurazu para ver a verdade por si mesma. Sarada começa a surtar porque Nanami pode expor seu papel como responsável por Mashiro quando ela se mudar. Jin sugere que Sarada e Mashiro finjam estar em um relacionamento para evitar mal-entendidos, mas Sarada rejeita completamente a ideia. Mashiro surge com outro plano, se livrar de Nanami. No final, Sarada decide tentar seu próprio plano primeiro, e se não funcionar, eles seguirão com o plano de contingência de Jin. Mashiro insiste em seu plano, mas Sarada e Jin ficam chocados e rejeitam a ideia. No dia seguinte, Nanami muda suas coisas para Sakurasu e é recebida por Misaki. Ela remexe de forma divertida nas caixas de Nanami, espalhando seus pertences para encontrar algo interessante. De repente, Mashiro entra com manchas de chá nas roupas. Nanami vê isso e rapidamente leva Mashiro de volta ao quarto dela para se trocar. Ela fica surpresa ao descobrir que o quarto de Mashiro é uma bagunça completa. Sarata então explica a situação de Mashiro para Nanami. Depois de saber o que aconteceu com Mashiro, Nanami insiste em assumir as responsabilidades de Mashiro, acreditando que uma garota deve cuidar de outra garota. No entanto, mal sabia ela, essa decisão voltaria para assombrá-la. Depois de assumir a responsabilidade, Nanami tenta ensinar a Mashiro tarefas diárias como lavar roupa e limpar, mas elas não têm sucesso.
À noite, Mashiro pede a Sarada para dobrar seus pertences, e Nanami sempre entra e cuida disso. Enquanto cuida de Mashiro, Nanami percebe o quanto Mashiro trabalha duro em seu mangá e fica impressionada. No entanto, quando Nanami tenta fazer o mesmo, ela de alguma forma exagera. Enquanto isso, Sarada continua trabalhando em seu concurso de jogos e pede feedback a Ryunosuke. O resultado não é tão ruim, mas ainda há muito espaço para melhorias antes de enviá-lo. Naquela noite, enquanto Sarada dormia, Mashiro inesperadamente entrou em seu quarto e dormiu ao lado dele. Sarada pediu a Mashiro para comprar a estreia do mangá dela, mas ela já estava dormindo quando ele terminou de falar. Sarada então saiu do quarto e encontrou Nanami dormindo na sala de jantar. Quando ele tentou acordá-la, Nanami erroneamente pensou que ele havia invadido o quarto dela e o socou. Sarada tentou explicar que ela não deveria exagerar, mas ela ficou brava em vez disso. Nanami expressou seu desejo de fazer as coisas sozinha e então esbarrou em Jin na porta. Ela empurrou Sarada e Jin para fora para que pudesse limpar o quarto. Depois, todos voltaram para seus próprios quartos, mas Tsurada não conseguiu dormir porque Mashiro estava ocupando sua cama e já era manhã. Nanami não encontra Mashiro em seu próprio quarto, então ela corre para o quarto de Tsurada e descobre Mashiro dormindo lá. Aoyama acorda Mashiro e a repreende por estar no quarto de um garoto. Mais tarde, quando vão lavar a roupa de Mashiro, encontram Sarada dormindo lá também. Nanami o acorda e o repreende por deixar Mashiro dormir em seu quarto. Mashiro, segurando seu Bonkutin favorito, age inocentemente. Nanami começa a lavar a roupa, mas então Mashiro tenta despejar detergente e falha porque a tampa ainda está colocada. Pelo olhar de Mashiro, Nanami percebe que ela prefere que Sarada cuide de Mashiro. Mais tarde na escola, Nanami e suas amigas estão praticando para uma audição importante. Esta audição ajudará a determinar quais alunos avançarão. Nanami se inspira em Mashiro enquanto trabalha em seu mangá e decide se esforçar mais. Quando todos retornam a Sakurasu, Nanami assume a responsabilidade de cozinhar o jantar. Ela chama todos para vir comer, mas quando tenta chamar Mashiro, descobre que ela está dormindo profundamente. Mais tarde, em seu próprio quarto, Nanami continua praticando para sua próxima audição. Enquanto Sarada e Jin estão conversando, eles percebem que Nanami está se esforçando demais. Jin sugere que Sarada apenas deixe Nanami em paz, já que eles não entendem completamente a situação dela. Ainda assim, Jin decide deixar Kanda por conta própria. Enquanto Sarada está prestes a sair, ele descobre que Jin planeja ir para Osaka em vez de Soimai, deixando Misaki para trás. Essa notícia perturba Sarada quando ele está de volta ao seu quarto. Do nada, Misaki aparece e pergunta a Sarada sobre o que ele está falando. Sentindo que algo está errado, Misaki percebe o que Sarada está insinuando e começa a ficar emocionada. Sarada então pergunta a Misaki o que ela realmente quer em seu relacionamento com Jin, e ela confessa que quer ser a namorada dele. Para animá-la, Tsurada sugere que joguem um jogo juntos, embora ele não saiba bem o que dizer a Misaki. No dia seguinte, no trabalho, Nanami está realmente sentindo os efeitos de trabalhar demais. E adivinha só? Tsurada está prestes a enviar seu trabalho para uma competição. Mas então, seu gato acidentalmente o faz enviar antes da hora. Assim que Sarada se recupera da queda, Mashiro liga para ele. Ela diz que Nanami tem agido de forma estranha a manhã toda. Preocupado, Sarada sai correndo para encontrar Nanami. Acontece que ela está doente de tanto estresse, mas ainda tenta ir para a escola. A coitada desmaia, mas por sorte Tsurada a segura. Mais tarde, todos em Sakurasu, exceto Ryunosuke e Chihiro, se reúnem para conversar sobre a situação de Nanami. Todos concordam que não podem simplesmente deixá-la ir. Mashiro, sendo Mashiro, se manifesta e diz que deveriam deixá-la ir, considerando o quanto ela se esforçou para a competição. Após alguns apelos de Mashiro, todos decidem ajudar Nanami a ir para a escola de Seiyu. Mais tarde na escola, Nanami entra enquanto Sarada e Mashiro se abrigam numa loja próxima, pois começa a chover. Enquanto estão lá, Sarada lembra que prometeu comprar o primeiro mangá de Mashiro, mas quando tenta falar com ela sobre isso, percebe que Mashiro está totalmente focada em Nanami. Acontece que a audição não correu nada bem, e os primos de Aoyama estão zangados com ela. Enquanto esperam por um táxi, Nanami pede desculpas a Sarada por causar problemas a todos. Ela se sente mal, porque todos trabalharam duro para ajudá-la a ir para a escola, mas ela acabou falhando. Ela se arrepende de ter se esforçado tanto e começa a se chamar de idiota, mas Tsurada a manda parar. Ele diz que se ela é uma idiota, então o mundo inteiro também é. Ele continua dizendo que todos em Sakurasu veem o quanto ela se esforça. Nanami admite que tudo o que queria era que alguém dissesse aquelas palavras, e ela chora lágrimas de felicidade quando Sarada as diz. De volta a Sakurasu, Sarada, Jin e Misaki estão conversando sobre Nanami, enquanto Mashiro dorme ao lado dela. Os três, especialmente Sarada, entendem o que Jin quer dizer quando ele afirma ter tido uma impressão diferente de Nanami. Jin explica que Nanami está lutando contra algo e não quer depender de ninguém, pois acha que isso a deixará fraca. Na manhã seguinte, Jin cozinha algo e Tsurada leva para o quarto de Aoyama. Aoyama conversa com seu bicho de pelúcia, Torajiru, sobre o que aconteceu ontem. Fica bem claro que Ayama tem uma grande paixão por Sarada. Como Mashiro está segurando a mão de Ayama, Sarada acaba alimentando Nanami. Sarada explica como Mashiro entende Nanami melhor do que qualquer outra pessoa, e Ayama concorda que teria se arrependido de não ter ido à audição.
Nanami decide devolver a responsabilidade de cuidar de Mashiro a Sarada, e ele a agradece por confiar nele. Em um dia qualquer, aparece uma garota chamada Yuigo, que se revela ser a irmã mais nova de Sarada. Quando ela chega, vê Tsurada e Mashiro numa situação engraçada. Aconteceu porque Tsurada escorregou numa banana enquanto tentava fazer Mashiro vestir suas roupas. Yuko e Mashiro acabam no quarto de Tsurada, e Yuko fica um pouco agressiva com Mashiro. Tsurada tenta ligar para a mãe, mas acaba falando com o pai primeiro. Eventualmente ele consegue falar com a mãe, que explica que Yuko veio porque tinha perguntas sobre o ensino médio. Enquanto isso, Mashiro pergunta a Sarada sobre o relacionamento de Yuko com ele, mas Yuko rebate as perguntas para Mashiro. Mashiro diz que Sarada é seu dono, o que confunde Yuko. Enquanto isso, Misaki tem uma aula de direção selvagem, onde ela continua pisando no acelerador e ignorando os freios. Sua professora, Shiori, parece aterrorizada. Depois de um tempo, Nanami volta para casa e vai direto para o quarto de Sarada. Ela fica surpresa ao ver uma garotinha segurando o braço de Sarada. Sarada tenta explicar, mas a resposta de Nanami só deixa Yuko mais desconfiada sobre o relacionamento deles. Yuko pergunta a Nanami por que ela é tão próxima do irmão dela, e Nanami explica que Sarada a ajuda muito. No entanto, Yuko entende mal e pensa que é algo romântico. Sarada tenta provar que há outro rapaz na casa batendo no quarto de Ryunosuke, mas apenas uma empregada responde. Isso convence Yuko de que seu irmão está morando numa casa cheia de garotas. Enquanto se perseguem no corredor, descobrem que o banheiro está inundado porque Mashiro o usou mais cedo. Depois de consertar o banho às pressas, eles veem Mashiro aparecer, esfregando a barriga. Ela lhes diz que está pronto, mas Yuko entendeu mal e pensou que algo ruim estava acontecendo. Na verdade, Mashiro só queria dizer que o jantar estava pronto. Assim que tudo foi limpo, todos em Sakurasu, exceto Ryunosuke e Misaki, que ainda estava na autoescola, jantaram juntos. Como o banho particular deles ainda estava quebrado, decidiram ir aos banhos públicos. No dia seguinte, Misaki continuou suas aulas de direção, ainda sendo imprudente como ontem. Em Sakurasu, Serrata começou um novo hábito de verificar a caixa de correio todas as manhãs, esperando encontrar os resultados de sua competição de jogos. No entanto, não havia nada na caixa de correio, então ele voltou para o quarto. Dentro do quarto, Sarada perguntou a Yuigo sobre o conselho para o ensino médio que ela mencionou antes. Acontece que era apenas uma desculpa para ela ver Sarada. Ela até sugeriu irem a um encontro. Quando a palavra encontro surgiu, as outras duas garotas ouviram e quiseram participar também. No início do encontro, Sarada perguntou por que Nanami e Mashiro se juntaram a eles, já que tinham outras coisas para fazer. Nanami explicou que era seu dia de folga, e Mashiro mencionou que sua editora sugeriu que ela aproveitasse o verão. Yuko, como de costume, entendeu mal as palavras de Mashiro e teve alguns pensamentos estranhos. Eles visitaram um parque com diferentes barracas e depois foram a um santuário para orar. Ao sair do santuário, eles acidentalmente se dividiram em dois grupos sem perceber. Sarada e Nanami estavam juntos quando Nanami tropeçou nas escadas, mas Sarada a segurou e a fez corar. Nanami então percebeu que estavam separados e começou a procurar pelos outros. Enquanto isso, Mashiro e Yuko pararam numa barraca de maçã do amor, onde Mashiro comeu uma maçã e se sentaram numa escadaria. Yuko começou a duvidar se Tsurada os encontraria, mas Mashiro tem fé nele. Eventualmente, Tsurada os encontra, mas eles tiveram um pequeno encontro com o dono da barraca de doces que queria o pagamento pela maçã de Mashiro. No dia seguinte, Yuko partiu para Fukuoka e compartilhou seu plano de estudar em Suiko para ficar com o irmão. Os outros ficaram emocionados e disseram que esperariam por ela para se juntar a eles no próximo ano. Enquanto Yuko explicava os relacionamentos de Sarada, o trem partiu de repente. Enquanto isso, Misaki conseguiu sua carteira de motorista e a acenou orgulhosamente no ar. Sua instrutora de direção, Shori, parecia um pouco preocupada de lado, arrependendo-se de ter Misaki como sua aluna. Nanami entregou a Sarada duas cartas enquanto usava óculos, o que surpreendeu Sarada e os outros. Quando Sarada abriu a primeira carta, descobriu que havia passado na primeira rodada da competição de design de jogos e precisava fazer uma apresentação em 31 de agosto. Mais tarde, no quarto de Sarada, Mashiro entrou e perguntou a ele sobre o amor. Sarada percebeu que Mashiro era quem havia escrito a carta estranha. Ele explica o conceito de amor usando peixes como exemplo. Mashiro então pediu a Sarada para ensiná-la sobre o amor, pois ela precisava senti-lo para seu romance. Ela também mencionou ter uma reunião de serialização no mesmo dia da apresentação de Sarada. Embora Mashiro tenha se oferecido para ajudar Sarada, ele recusou porque ela também precisava se preparar para a reunião dela. Nesse momento, Nanami invadiu o quarto e disse a Mashiro para sair. Mashiro explicou a Nanami que entrou no quarto de Sarada para perguntar a ele sobre o amor. Sarada contou a Nanami sobre a carta engraçada que recebeu do editor de Mashiro, mas Nanami ainda insistiu em arrastar Mashiro para fora, usando a desculpa de que Sarada precisava de tempo para sua apresentação. De repente, Misaki apareceu pela janela e piorou ainda mais a situação. Isso levou Tsurada-tio a empurrar à força os três para fora de seu quarto. Lá fora, Mashiro perguntou a Nanami se ela entendia o que é o amor. De volta ao seu quarto, Tsurada pediu conselhos a Ryunosuke sobre como fazer uma apresentação. Ryunosuke sugeriu, brincando, usar um terno, mas também aconselhou Sarada a praticar sua apresentação com todos em Sakurasu. Sentindo-se para baixo e sem saber o que fazer, Sarada suspirou e então notou Jin, Misaki, Nanami e Mashiro olhando para ele de fora do quarto.
Jin se ofereceu para ajudar Sarada, e Sarada aceitou. No dia seguinte, Sarada fez sua apresentação na frente dos outros moradores de Sakurasu. Infelizmente, sua primeira tentativa foi tão chata que fez Mashiro dormir. Depois disso, Sarada decidiu refazer sua apresentação e apresentá-la novamente no dia seguinte. Enquanto ele trabalhava em seu roteiro, Mashiro entrou inesperadamente em seu quarto e começou a desenhar o design de seu personagem ali. Ela acreditava que estar no quarto de Sarada a ajudaria a entender melhor o amor. Eles tiveram uma pequena discussão, mas Sarada continuou preparando sua apresentação durante toda a noite. Durante esse tempo, Nanami preparou alguns lanches para ele depois de vê-lo trabalhar tão duro. Essa rotina durou 10 iterações até que Sarada finalmente se decidiu por sua apresentação final. No dia da apresentação, pouco antes de Sarada sair de Sakurasu, Mashiro se aproximou dele e lhe deu um amuleto da sorte que ela mesma havia comprado no dia anterior. Impressionado com a sua consideração, Sarada desejou boa sorte a ambos e então saiu. Na apresentação, Sarada encontra Kazuki Fujisawa, que por acaso é um dos jurados. Infelizmente, pouco antes de Surata começar sua apresentação, Kazuki lhe faz uma pergunta que ele não consegue responder, o que leva seu jogo a não ser aceito. De volta a Sakurasu, Surata está sentado na varanda, sentindo-se chateado e chorando. Mashiro sai e pergunta sobre a apresentação dele. Sarada se contém e pergunta sobre a reunião de Mashiro em vez disso. Ele descobre que ela teve sucesso, mas ainda se sente triste. De uma forma de pedir para ela ir embora sem dizer diretamente, Sarada pede a Mashiro para continuar seus desenhos. Eventualmente, Michiro sai com decepção enquanto Nanami ouve a conversa deles. Enquanto isso, Jin e Misaki planejam fazer uma festa na piscina. Eles querem dar as boas-vindas a Nanami e consolar Sarada. Nanami se opõe ao plano porque ainda está preocupada com o humor de Sarada, mas Misaki a ignora. No quarto de Sarada, ele tenta jogar fora seu roteiro de apresentação e a carta da competição de jogos, mas não consegue se desfazer deles. De repente, Misaki entra pela janela com uma grande caixa de maiôs. Ela conta a Sarada sobre o plano da festa na piscina da escola. Sarada está em dúvida sobre usar a piscina, mas Jin o assegura de que eles têm permissão de Chihiro. Nanami entra no quarto e inicialmente se recusa a ir porque sabe que Sorata está se sentindo para baixo. Mas para sua surpresa, Sorata diz que quer ir, então ela decide ir junto também. Na piscina, todos se divertem muito brincando juntos, espirrando água e fazendo guerras de água. Depois de terminarem de brincar, eles cozinham sukiyaki em uma panela. Mas assim que estão prestes a comer, o guarda da escola aparece e começa a persegui-los. Jin admite que eles não tinham permissão para usar a piscina, então ele diz a todos para correrem. Depois de escapar do guarda da escola, eles continuam correndo até chegarem ao portão e escalarem para fora. Fora da escola, Nanami pergunta a Sarada se ele está triste, e ele admite que sim. De repente, fogos de artifício iluminam o céu, e todos param para assistir. Mashiro percebe que ainda precisam continuar correndo porque o guarda ainda os está perseguindo. Sarada e Nanami conversam sobre a depressão dele, e eles descobrem que a principal causa é Sarada levar a competição muito a sério e esquecer a alegria de fazê-la. Isso o deixou incapaz de escapar de suas frustrações. Sarada percebe que a chave para se manter feliz é continuar fazendo o que ama, não importa as consequências. Enquanto isso, Nanami mostra sinais de seu amor por Surata, mas ele não percebe. De volta a Sakurasu, eles continuam a festa acendendo estrelinhas. Mashiro e Nanami conversam, com Nanami compartilhando que está começando a entender o que é o amor. Sarada se assusta quando Misaki e Mashiro começam a pintar em sua parede. Elas estão desenhando um personagem chamado Nyaboron, que Misaki tem imaginado desde criança e agora está sendo serializado. Misaki menciona que leva 3 dias para resumir a série. No dia seguinte na escola, Sarada encontra Nanami e pede a ela para acordá-lo amanhã porque ele quase não conseguiu ir à escola hoje. Misaki havia tirado a bateria do despertador dele. De repente, seus colegas de classe começam a espalhar rumores sobre eles, dizendo que Nanami está perseguindo Sarada ao se juntar a ele em Sakurasu. Justo quando Sarada e Nanami estão se sentindo envergonhados, o amigo de Sarada, Daichi Mihara, se levanta para defendê-los. Infelizmente, isso leva a um novo rumor de que Mihara e Sarada estão em um relacionamento. De volta a Sakurasu, Nanami expressa sua frustração durante o jantar, culpando o modo de vida em Sakurasu pelos rumores. Ela insiste que eles precisam consertar seu estilo de vida em Sakurasu. Durante o jantar, há uma batida na porta e Sarada vai atender. Ele fica surpreso ao ver uma linda garota loira chamada Ainsworth Rita. Sarada fica sem palavras quando Rita começa a flertar com ele em japonês. Mashiro e os outros membros de Sakurasu saem, e Mashiro abraça Rita, revelando que elas eram colegas de quarto na Inglaterra. Chihiro, que reconhece Rita, a apresenta a todos. Rita explica que veio para levar Mashiro de volta, mas Mashiro recusa. Em resposta, Mashiro empurra Rita para fora da casa e fecha a porta. Sentindo pena de Rita, Sarada sai e a convida para ficar, apesar das objeções dos outros e de Sakurasu. Rita insiste em dormir no quarto de Sarada, e embora ele inicialmente recuse, ele acaba concordando. Rita promete contar a Sarada tudo sobre o passado de Mashiro na Inglaterra, já que são amigas de infância. Na manhã seguinte, Sarada acorda e encontra Rita meio adormecida, abraçando-o em seu futon. Mashiro entra no quarto e pergunta a Sarada se ele agora está do lado de Rita.
Antes que Sarada possa responder, Rita o interrompe e diz que continuará ficando com Sarada até que Mashiro decida voltar para a Inglaterra. Os outros membros de Sakurasu se juntam para provocar Sarada, causando uma comoção. Ryunosuke, que raramente sai do quarto, finalmente aparece e se apresenta aos novos membros de Sakurasu. Na escola, Ryunosuke estava fazendo muito barulho enquanto digitava no teclado e mastigava tomates. Isso deixou sua professora, Koharu Shiroyama, realmente irritada. Quando ela tentou chamar a atenção dele, Ryunosuke disse a ela que só ia à aula para cumprir os requisitos mínimos de presença, o que a deixou ainda mais furiosa. Ele irritou ainda mais a professora, pedindo a ela para ensinar algo que realmente o interessasse. Enquanto isso, Sarada e Nanami estavam discutindo Rita e Mashiro. Nanami lembrou a Sarada que nem tudo tem uma segunda chance, e se Mashiro voltar para a Inglaterra, não será fácil trazê-la de volta ao Japão. De volta a Sakurazu, Sarada estava pensando no que Nanami disse enquanto terminava a roupa suja de Mashiro. Quando ele estava prestes a devolver a roupa a Mashiro, ele acidentalmente esbarrou nela bem na frente de seu quarto. Quando ele tentou devolver, Mashiro o chamou de estúpido. Ela continuou dizendo isso várias vezes. Depois, todos os moradores de Sakurasu se reuniram para discutir o próximo festival cultural. Misaki e Jin, que se formariam em breve, estavam determinados a torná-lo um evento memorável. Misaki sugeriu criar algo único, que apenas os membros de Sakurasu poderiam realizar. Eles dividiram as tarefas com base nos talentos de cada morador. Mashiro e Misaki para os gráficos, Jin para o roteiro, Nanami para a voz e Ryunosuke para o código. Sarada propôs uma história interativa onde as reações do público moldariam a narrativa. Mashiro então sugeriu usar Nioboran como base. Uma vez que o plano foi estabelecido, eles nomearam Sarada como diretor. Embora ele estivesse inicialmente sobrecarregado pela responsabilidade, Sarada acabou aceitando o papel. Mais tarde, enquanto Sarada estava ocupado planejando, Mashiro veio ao seu quarto e pediu a Rita para ficar em seu próprio quarto para que Sarada pudesse se concentrar. Rita concordou, contanto que pudesse ir a um encontro com Sarada. No domingo seguinte, Rita surpreende Sarada levando-o a um hotel para o encontro deles. Sem que eles soubessem, Mashiro e Nanami o seguem secretamente. Uma vez dentro do hotel, Rita nota Mashiro e Nanami e as convida para se juntarem também. Todos acabam em uma exposição de arte no hotel. Enquanto Mashiro está cativada por uma pintura, Rita leva Nanami e Sarada a outra obra de arte que Mashiro havia criado. A pintura é incrivelmente linda e convence Sarada de que Mashiro deveria continuar perseguindo sua arte. Sarada está tendo dificuldades com seu trabalho como produtor, e ele encontra Rita jogando um videogame em seu quarto. Ele pergunta por que ela está ali e ela explica que Mashiro está ocupada trabalhando em seu próprio quarto. Enquanto no quarto de Sarada, Rita nota o trabalho dele e decide ensiná-lo a desenhar corretamente usando uma referência. Durante a conversa, Rita menciona sua curiosidade sobre os resultados do trabalho de gênios. Sarada então a pergunta sobre a conexão entre sua afirmação de estar com Mashiro por muito tempo e sua decisão de parar de desenhar. Antes que Rita possa responder, Mashiro entra no quarto e entrega os designs dos personagens que Sarada e Misaki rapidamente explicaram. Na escola, eles tiveram uma discussão sobre o projeto e pouco a pouco fizeram progresso todos os dias. Eles se reuniram no telhado para conversar sobre isso. Jin e Sarada discutiram o storyboard. Misaki trabalhou nos gráficos e quadros para o anime. Ryunosuke se concentrou em construir o programa e Sarada combinou tudo, montando o hardware. Enquanto isso, Rita, que não estava diretamente envolvida no projeto, observava todos eles trabalhando duro. Uma noite, enquanto Rita observava secretamente Sarato trabalhar em seu quarto, ela esbarrou em Ryunosuke. Ele criticou diretamente seu sorriso falso e mencionou vagamente que só precisava saber o motivo de sua decisão de parar de pintar para entendê-la melhor. No dia seguinte na escola, durante outra reunião, surgiram dois problemas. O conselho estudantil solicitou uma apresentação deles para o festival e eles ainda precisavam completar os gráficos com apenas 2 dias restantes até o prazo final. Eles perceberam que precisavam de uma pessoa adicional para ajudá-los a produzir o anime a tempo. Enquanto saíam do telhado, esbarraram no presidente do conselho estudantil, Teichibayashi Suikiru, que estava com sua namorada, Haimiya Sayori. Ela concorda em contribuir com música para o projeto enquanto Teichibayashi e Jin entraram em uma discussão sobre as demandas. No caminho para casa, eles estavam fazendo um brainstorming para uma solução para o problema deles. De repente, Mashiro mencionou que havia alguém que poderia igualar suas habilidades de desenho. Quando chegaram a Sakurasu, encontraram Rita e pediram sua ajuda. No entanto, ela recusou, explicando que já havia desistido de pintar. Mashiro persistiu e continuou pedindo a assistência de Rita, o que levou Rita a confessar que havia parado de desenhar por causa de Mashiro. Rita então compartilhou suas experiências passadas com Mashiro e como se sentiu durante aquele tempo. Ela revelou que seus colegas de classe na Inglaterra ficaram frustrados porque não conseguiam igualar o talento de Mashiro e eventualmente desistiram. Rita explicou que Mashiro não se incomodou em se rebaixar ao nível deles para fazê-los se sentir menos intimidados. Rita também admitiu que apresentou Mashiro ao mangá como uma forma de machucá-la. Ela pensou que isso exporia Mashiro a problemas e a faria experimentar o que todos os outros sentiam. No entanto, o mangá de Mashiro acabou sendo um enorme sucesso. Rita expressou sua inveja e admiração, dizendo que queria que Mashiro se tornasse famosa para que ela pudesse se gabar orgulhosamente de ter estudado na mesma instituição.
Após Rita terminar de falar, Ryunosuke pediu que ela se afastasse e a criticou abertamente por esquecer seus verdadeiros desejos. Contudo, sua abordagem tão direta acabou por magoar Rita ainda mais, em vez de realmente convencê-la de algo. Dominada pelas emoções, Rita largou a bolsa e fugiu de Yasu sob a chuva torrencial. Nanami, Mashiro e Sarada, que não concordaram com a forma como Ryunosuke falou com Rita, imediatamente jogaram suas próprias bolsas e foram atrás dela, correndo. Eles a encontraram, por fim, sentada sozinha num banco de um parque. Sarada tomou a iniciativa de se aproximar e tentou confortá-la, compartilhando suas próprias experiências de conviver com pessoas talentosas como Mashiro e Misaki. Sarada explicou a Rita por que ela era tão notável para ele e para Mashiro. Apesar de todos a temerem, Rita havia dado um passo à frente e sido amiga de Mashiro por 10 anos. Ele enfatizou que Rita tinha visto coisas que outros só poderiam ver ao encarar verdades desconfortáveis. Rita admitiu que Ryunosuke estava certo sobre ela, mas também ressaltou que o comportamento dele não o tornava uma pessoa melhor. Sarada continuou, expressando como se sentia ao trabalhar com gênios como Misaki e Mashiro. Ele descreveu aquilo como uma experiência verdadeiramente incrível, testemunhar todos criando algo tão maravilhoso. Depois que Sarada terminou de falar, Mashiro se adiantou e pediu confirmação sobre o que Rita havia revelado mais cedo. Mashiro admitiu que não entendia tudo, mas ainda sentia pena de Rita. Isso a deixou triste, pois percebeu que era a única se divertindo enquanto estava com Rita. Rita ficou tocada pela sincera expressão dos verdadeiros sentimentos de Mashiro. Rita tranquilizou Mashiro, dizendo que desenhar com ela por todos aqueles 10 anos também havia sido muito divertido para ela. Rita concordou em ajudar Mashiro a finalizar o projeto, e com duas artistas talentosas trabalhando juntas, os gráficos avançaram bem mais rápido. Graças ao trabalho árduo delas, o projeto fez um progresso incrível e foi concluído a tempo para o dia da apresentação. Sarada, como diretor, fez uma excelente apresentação, mostrando todo o esforço que seus amigos haviam dedicado ao projeto. Como resultado, o projeto foi aprovado. Para celebrar a aprovação do projeto e dar as boas-vindas a Rita à comunidade Sakurasu, eles fizeram uma festa lá. Durante a festa, Rita expressou que ainda acreditava que Michiro deveria retornar ao mundo da arte. No entanto, devido aos eventos recentes, ela decidiu de bom grado adiar a discussão do assunto até depois do festival. Rita também pediu desculpas a Ryunosuke por sua reação naquele dia e revelou seu interesse na personalidade dele. Ao ouvir isso, Ryunosuke, que tem medo de mulheres, correu rapidamente para seu quarto. É finalmente o dia do festival cultural e a turma de Tsurada montou uma barraca de banana com chocolate. Miyahara notou que Tsurada parecia cansado e explicou que ele não dormia há dias, pois estava trabalhando em Nyaburan. Nanami, vestida com sua roupa, assumiu a barraca para que Tsurada pudesse se concentrar em Nyaburan. Na sala de preparação, Tsurada e Jin trabalharam juntos para completar Nyaburan e testar sua capacidade de resposta. De repente, Misaki apareceu e deu a cada um deles uma garrafa de bebida energética. Ela também sugeriu que fizessem uma pausa e fossem conferir a apresentação da turma de Mashiro, onde ela estava vestida de gata. Enquanto caminhavam em direção à turma de Mashiro, viram Mashiro do lado de fora da exposição, segurando uma placa. Eles entraram na exposição e viram a incrível mostra. Misaki, que estava usando uma fantasia de urso, serviu-lhes omelete de arroz e se ofereceu para desenhar uma imagem deles no omelete usando ketchup. Isso levou a uma discussão divertida entre ela e Mashiro sobre quem deveria desenhar no omelete de Sarada, com Mashiro vencendo no final. Outra garota da turma desenhou um desenho animado no omelete de Jin, o que deixou Misaki ainda mais chateada. Depois que terminaram de comer, todos voltaram para a sala de preparação para continuar trabalhando. Enquanto isso, em Sakurasu, Rita estava no quarto de Ryunosuke, observando-o completar o programa para a animação. Ela também comentou sobre o festival cultural e pediu a Ryunosuke para ir ao festival com ela, mas ele disse que não podia, pois tem ginefobia e não consegue lidar com muitas mulheres no festival. Rita continuou a provocá-lo, aproximando-se enquanto tentava convencê-lo a irem juntos ao festival cultural. Depois que transferiram a produção para o quarto de Sarada, Sarada assumiu o comando e dirigiu todo o projeto. Rita e Mashiro trabalharam no esboço. Misaki animou os quadros, Ryunosuke finalizou o programa, Nanami praticou sua voz de dublagem e Jin testou a animação. Enquanto todos estavam ocupados, Nanami fez uma pausa e decidiu preparar lanches para todos. Infelizmente, ela acidentalmente derramou molho em si mesma e foi ao banheiro para se limpar. No banheiro, ela notou uma balança. Nesse instante, Sarada saiu do quarto e precisava usar o banheiro, mas encontrou Nanami lá dentro. Enquanto esperava Nanami terminar de se vestir, Sarada ouviu Rita falando ao telefone sobre seu retorno à Inglaterra. Isso enfatizou o fato de que Mashiro precisava voltar para a Inglaterra, pois alguém a esperava lá. No dia seguinte, na escola, eles continuaram trabalhando em Nyaburon. Ryunosuke acabou usando o mesmo traje de empregada que Nanami havia usado antes. Ryunosuke então pediu a Sarada para verificar o clímax do projeto. Sarada achou que o clímax era um pouco simples, mas não tinha ideias de como melhorar. Ryunosuke sugeriu que Sarada assistisse ao discurso de Fujisawa Kazuki para encontrar alguma inspiração. Durante o discurso, Sarada aprendeu que, para criar algo bom para os outros, primeiro deve ser algo que ele realmente goste. Após o discurso, Sarada esbarrou em Mashiro, que o informou que Jin estava com sua ex-namorada, Kamigusa Fuka, enquanto Misaki observava de longe.
Então houve um flashback onde Fuka percebeu que era apenas um substituto para Misaki porque Jin não queria que Misaki se machucasse. Descobriu-se que a ex-namorada de Jin e Misaki eram irmãs, o que explicava o ciúme de Misaki em relação a Fuka. Fuka, em tom de brincadeira, pediu a Jin uma segunda chance, mas ele recusou, dizendo que não estava interessado. Durante a conversa deles, Misaki ouviu que Jin frequentaria a Universidade de Arte de Osaka para a faculdade. Chateada, Misaki fugiu e Tsurada a perseguiu, pedindo desculpas por não ter contado a ela sobre os planos de Jin. Misaki não se importou e perguntou se ainda tinha uma chance com Jin. Mashiro respondeu diretamente que sim, o que de repente motivou Misaki. Ela ignorou tudo o que Tsurada disse e pediu que terminassem Nyoboron e criassem uma ótima memória a partir disso. No meio da comoção, Mashiro desmaiou e acabou dormindo no ombro de Tsurada. Tsurada leva Mashiro para a sala de preparação e ela continua dormindo em seu ombro. Tsurada começa a pensar em como Mashiro mostrou sua paixão em seu mangá, desenhando o que ela queria que acontecesse com Sarada na Sakurasu. Isso dá uma ideia a Sarada. Ele sugere adicionar paixão ao projeto deles. Em vez de gritar o nome do movimento, a plateia gritaria seus próprios sentimentos. Todos concordam e trabalham duro para finalizar a revisão. Com 5 horas restantes antes do show, eles decidem tirar um cochilo rápido para recarregar as energias. Enquanto Sarada tenta dormir, ele recebe uma mensagem de Mashiro. Ela quer que ele fique com ela até ela adormecer, então ele sai do quarto para fazer-lhe companhia. Sarada concorda em deixar Mashiro dormir em seu quarto, como ela pediu. Enquanto Sarada espera Mashiro adormecer, ela pergunta se o machucou. Sarada está prestes a confessar seus sentimentos a Mashiro, mas percebe que ela já adormeceu. Na manhã seguinte, a equipe começa a descarregar suas coisas para a apresentação. Enquanto estão prestes a entrar na sala do teatro, vem uma multidão do lado de fora. Jin consegue desviar a atenção da multidão para a presidente do conselho estudantil, Tatebayashi Suikiri. Enquanto isso, Chihiro procura um assento e encontra um ao lado de sua velha amiga e ex-residente de Sakurasu, Fujisawa Kazuki. Nos bastidores, Nanami está fazendo os ensaios finais para suas falas de dubladora e o resto do grupo está lá para apoiá-la. Após todas as preparações serem concluídas, o grupo inteiro se reúne. Sarada os encoraja a fazer desta a melhor memória deles, e com Misaki como líder, eles jogam para o sucesso. A performance ocorreu sem problemas, como planejado, com a plateia participando e se envolvendo nas cenas. No entanto, quando chegou ao clímax e a plateia foi convidada a gritar seu amor e pensamentos mais profundos, eles hesitaram, quase fazendo o show falhar. Sarada sentiu-se culpado pela situação, mas Mashiro se levantou e expressou sua gratidão a Sarada por tudo. Misaki seguiu, gritando para Jin parar de olhar para Fuka. Rita pediu a Ruinosuke seu e-mail. Inspirada pelo exemplo da equipe, a plateia se juntou e gritou seus sentimentos mais íntimos, salvando o show e tornando-o um enorme sucesso. Assim que o show terminou, eles começaram a empacotar o equipamento e carregá-lo no carro. Enquanto faziam isso, Jin explicou a Misaki que Fuka era uma de suas ex-namoradas e que continuaria assim. Jin então deu a Misaki o colar que ele havia comprado com Mashiro mais cedo. De repente, eles avistaram Mashiro e Rita em um táxi indo para o aeroporto. Ao mesmo tempo, Nanami encontrou Sarada e disse a ele que não conseguia encontrar Mashiro e Rita depois do show. Isso fez Sarada se lembrar de sua conversa com Rita mais cedo. Sarada hesitou em tentar impedir Mashiro de voltar para a Inglaterra, mas Nanami insistiu que ele deveria, pois sabia o quanto ele sentia por ela. Nanami também disse a Sarada que quando ele gritou "Obrigado, Mashiro", ele não estava dizendo o que realmente queria dizer. Sarada desabou e expressou sua frustração sobre Mashiro aparentemente jogando fora tudo o que eles haviam passado nos últimos 6 meses. Nanami o confortou e o encorajou a contar tudo isso a Mashiro diretamente. Depois, eles procuraram Mashiro pela escola. Enquanto Nanami procurava dentro da escola, ela esbarrou em Miyahara Deichai, que confessou seu amor por ela. Nanami gentilmente o recusou e fugiu, sentindo-se insegura sobre tomar decisões em tais situações. Pouco depois, Sarada e Nanami se reuniram com Misaki e os outros, e todos seguiram juntos para o aeroporto. Quando chegaram ao aeroporto, Rita e Mashiro estavam prestes a entrar no portão. Sarada correu para frente e abraçou Mashiro com força, implorando para que ela não fosse embora. Para sua surpresa, Mashiro revelou que só tinha ido se despedir de Rita e não tinha nenhuma intenção de partir. Rita explicou que quando disse que Mashiro estava voltando para onde pertencia, ela queria dizer que Mashiro pertencia a Sakurasu. Ryunosuke, a pedido anterior de Rita, deu a ela um endereço de e-mail que acabou sendo o de Sarada. Antes de se despedir e retornar à Inglaterra, Rita beijou Ryunosuke na bochecha de forma brincalhona, como uma espécie de punição. Os residentes de Sakurasu então seguiram para a galeria de observação e acenaram para Rita de lá. Naquele momento, Mashiro, ainda confusa pela reação anterior de Sarada, admitiu que sentia algo estranho por dentro e se perguntou se aquilo poderia ser amor. Depois que Mashiro pergunta a Sarada o que é o amor, tudo se torna surreal. Até Nyoboron ganha vida, mas então Sarada acorda. Na escola, Sarada está comendo sozinho no telhado, refletindo sobre seu sonho da noite anterior. De repente, Jin aparece e compartilha as respostas da pesquisa das pessoas sobre Nyoboron. Sarada menciona que ele enviou outro design para a competição, desta vez com alguma assistência de Ryunosuke.
Eles também discutiram a comoção envolvendo Hita e Ryunosuke no aeroporto. Pouco depois, Nanami chega com Mashiro, mencionando que Mashiro está procurando por Sarada. E do nada, Misaki aparece no topo do prédio, fazendo Jin fingir que está dormindo de repente. As coisas ficam interessantes quando Misaki tenta aproveitar a situação, mas Jin acorda e a impede. Misaki acaba dando a Jin uma lancheira que ela fez, confessando seu amor. Mais tarde na aula, todos estão falando sobre seus planos para o Natal. No final do dia de aula, Nanami encontra Jin no vestiário e descobre que Misaki lhe enviou uma carta de amor com um formulário de casamento. Jin surpreende Nanami dando-lhe ingressos para uma apresentação na véspera de Natal, dizendo para ela se divertir enquanto pode. Enquanto isso, de volta a Sakurasu, Sarada está prestes a trocar de roupa quando Mashiro de repente aparece em seu quarto sem bater. Sarada fica completamente chocado. Mashiro então revela que quer aprender a cozinhar. A princípio, Sarada discorda, pensando que Mashiro é muito ingênua para ser habilidosa na cozinha, mas depois de algumas discussões, ele finalmente concorda e decide ensinar Mashiro a cozinhar. Infelizmente, a lição não vai bem, e Mashiro acaba cortando o dedo ao tentar cortar um pepino. Sarada pede a Mashiro para informar Ayano sobre o corte e solicitar uma extensão do prazo. Pouco depois, Ayano chega e vê o corte. Assim que Mashiro estava prestes a sair, Sarada a impede e diz que precisa conversar. Eles decidem ir a um restaurante para conversar. Durante a conversa, Ayano menciona que Mashiro parece estar transitando para um tipo de garota mais normal em comparação com quando a conheceram. Ayano então pergunta a Sarada se ele prefere a velha Mashiro ou a nova. Sarada admite que, na verdade, prefere a velha Mashiro. Sarada chega a Sakurasu e descobre uma carta da competição. Parece que ele não ganhou novamente, o que o deixa muito chateado. Mashiro o vê e entra usando um avental. Sarada pergunta o que ela está fazendo e quando ela diz que está cozinhando, ele fica bravo com ela. Mesmo que Mashiro o assegure de que será cuidadosa, a raiva de Sarada não diminui. Ele joga a carta nela e diz que, já que lhe foi dada a oportunidade de desenhar, ela não deveria perder tempo com mais nada. Mashiro, em um tom incomumente emocional, diz a ele que, se é isso que ele quer, ele deveria deixá-la em paz. Mais tarde, em seu quarto, Sarada olha para uma nota que recebeu de Ayano, que era destinada a Mashiro. De repente, Misaki aparece vestida de Mamãe Noel de minissaia e o convida para seu quarto. Assim que ele está prestes a entrar, ele esbarra em Nanami e a convida para se juntar a ele. Lá dentro, Misaki pede que a deixem sozinha com Jin em Sakurasu na véspera de Natal. No caminho de volta do quarto de Misaki, Nanami pede a Sarada para ir com ela a um evento usando um ingresso que ela conseguiu com Jin. Sarada concorda e promete a Nanami com uma jura de dedinho que ele irá. Sarada, Nanami e Misaki estão ajudando Misaki com um plano para ter o dormitório todo para eles na véspera de Natal, exceto por ela e Jin. Sarada vai ao quarto de Mashiro para lhe dar um folheto da festa, mas as coisas estão tensas entre eles. Então ele não bate e apenas deixa o papel na porta dela. Enquanto Sarada volta para seu quarto, ele encontra um Bonkutin em sua soleira. De repente, Mashiro salta de seu esconderijo. Sarada ouve seu estômago roncar e eles acabam compartilhando o Bonkutin. Enquanto conversam, Sarada fica um pouco bravo, o que assusta Mashiro. Ela continua pedindo desculpas e incomodando Sarada, o que o deixa ainda mais irritado. Pobre Mashiro fica assustada e foge. No dia seguinte, as amigas de Nanami conversam com ela sobre seus planos para o dia 24, e elas acham que será um encontro. Elas sugerem que ela use uma saia. Jin está estudando na biblioteca quando Tachibayashi se aproxima dele. Eles conversam sobre os planos de Jin de estudar em Osaka, longe de Misaki. Suikiri meio que o insulta, implicando que ele encontraria outra pessoa lá, mas Jin se defende e diz que terminou com todas as outras garotas com quem esteve envolvido. Ele assegura a Suikiri que Misaki não está sozinha em Sakurasu. Suikiri pergunta a Jin o que ele realmente quer e Jin responde que quer ser visto como alguém importante para Misaki, não apenas como alguém que ela ama. Em Sakurasu, Misaki e Nanami estavam escolhendo roupas para o encontro de Nanami com Sarada. Enquanto conversavam, Nanami perguntou a Misaki se ela alguma vez sentiu medo de ser aberta sobre seus sentimentos e arriscar que as coisas ficassem estranhas. Misaki admitiu que sentia medo, mas preferia confessar seus sentimentos a continuar correndo em círculos. Misaki disse que estava correndo nessa pista há tanto tempo que estava cansada disso. Sarada terminou de escrever em seu diário e, ao sair, encontrou outro Bonkutin em sua soleira. Ele esbarrou em Chihiro e eles conversaram. Chihiro disse que Mashiro deixar o Bonkutin para Sarada era a maneira dela de cuidar dele. Ela mencionou que é natural as pessoas ficarem bravas quando veem outros folgando enquanto elas trabalham duro, o que deixou Sarada irritado. Chihiro explicou que Mashiro não estava folgando, ela estava apenas tentando entender seus próprios sentimentos. Ela também disse que Mashiro não sabe como fazer as pazes com as pessoas e sugeriu que Sarada pedisse desculpas a ela. Sarada hesitou, mas Chihiro disse a ele para não ver as coisas em preto e branco, mas sim em tons de cinza. Quando Sarada perguntou o que fazer sobre Mashiro, ela simplesmente disse a ele para agir porque ele é um homem. Chihiro também lembrou a Sarada que o dormitório estaria fechado durante o ano novo, pois ela iria para a Austrália nas férias, então ela o aconselhou a fazer as malas e ir para casa. Na véspera de Natal, Sarada pede a Jin para pegar o bolo, e então Misaki traz uma Mashiro arrumada.
Sarada e Mashiro saem juntos. Enquanto no trem, Sarada quer falar com Mashiro, mas sente medo de fazê-lo. No hotel, Ayano cuida de Mashiro, mas antes de irem, Mashiro implora a Sarada para dizer algo e não ficar bravo com ela. Em vez de dizer o que ela quer, Sarada a lembra de se comportar educadamente na festa. Logo, Sarada encontra Nanami, que está usando uma linda saia. Ele a elogia por isso, e adivinha só? Começa a nevar. Enquanto isso, Rita e Maid entram em uma briga porque Maid está com ciúmes e não deixa Rita falar com Ryunosuke. Após a peça, Sarada e Nanami caminham e compartilham seus pensamentos sobre ela. Enquanto esperam para atravessar a rua, Nanami conta a Sarada sobre uma próxima audição para um papel de dubladora em fevereiro. Ela revela que se não passar, terá que voltar para Osaka. Nanami pergunta a Sarada se ele poderia ouvi-la caso ela seja bem sucedida nas audições. Nesse instante, Sarada recebe uma ligação de Ayano. Durante a ligação, Sarada descobre que Mashiro está desaparecida da festa e que ela saiu, de acordo com os registros do hotel. O som de uma ambulância passando deixa Sarada preocupado, então ele sai correndo para procurar Mashiro, deixando Nanami para trás. De volta ao dormitório, Misaki e Jin se encontram sozinhos. Misaki pergunta a Jin se ele a ama. Sem hesitação, Jin diz a ela que a ama com todo o seu coração. No centro da cidade, Sarada finalmente encontra Mashiro perto de uma fonte. Ela lhe dá outra fatia de bonkuchen e explica que o esperou lá fora porque ele estava bravo com ela por um tempo. Admite que sente falta dele e queria fazer coisas que o deixassem feliz. E a única coisa que ela conseguiu pensar foi dar-lhe bonkuchen. Curiosa, Mashiro pergunta a Sarada se ele ainda está bravo com ela. Ele responde que sim, está bravo, mas então a abraça. Sarada explica que estava bravo porque estava realmente muito preocupado com ela e se importa profundamente com o bem-estar dela. Mashiro revela que, quando pensou nele, quis cozinhar para ele. Após suas confissões sinceras, Nanami interrompe. Nanami entrega a Sarada a carta que ele recebeu mais cedo. Ele a abre e descobre que os organizadores do concurso querem outra apresentação dele, especificamente sobre a inscrição que ele acabou de enviar. Os três acabam se sentindo felizes com a notícia. De volta ao dormitório, eles veem Misaki parecendo muito triste. Ela começa a falar sobre o que aconteceu. Acontece que Jin rejeitou os sentimentos de Misaki. Ele diz a ela que não pode cuidar dela adequadamente em seu estado atual. Em vez disso, ele apenas pede que ela permaneça como está. Isso faz Misaki chorar, porque ela teria preferido que Jin fosse mais direto e doloroso em vez de dizer isso gentilmente. Mais tarde surge uma nova cena onde Sarada, Nanami, Misaki e Mashiro estão todos sentados juntos num comboio. Eles recordam uma cena em Sakurasu, onde conversavam sobre o encerramento do dormitório no ano novo, já que Chihiro iria viajar de férias para a Austrália, o que era uma grande novidade. Sarada percebe que ninguém fez planos, pois Mashiro não organizou nada. Nanami não podia voltar para casa. E Misaki não queria ir para casa, pois isso a fazia lembrar-se de Jin. Para resolver o problema, Chihiro sugeriu que todos ficassem com Sarada e Fukuoka. Uma ideia bem prática. Mashiro concorda e diz a todos para se apressarem e fazerem as malas. No comboio, Sarada brinca com seu gato Kimachi, conversando com Nanami sobre ir para casa com 3 garotas. Misaki, ainda sentindo-se triste, apenas olha pela janela em silêncio, pensativa e cabisbaixa. Mashiro, que sempre tem uma expressão calma, oferece um lanche a Sarada. Antes que percebam, chegam à estação. Ao chegarem à casa de Sarada, sua irmãzinha Yuuko fica surpresa ao vê-lo trazendo as garotas de Sakurasu consigo, uma visita inesperada e muito especial. A mãe deles, Kanda Akiko, aparece de repente e cumprimenta a todos. Yuko percebe que todos em casa, exceto ela, já sabiam da visita e mantiveram segredo para surpreendê-la. O pai também aparece e brinca, dizendo que não aprova ter várias parceiras, enquanto Akiko os chama para o jantar com um sorriso. Nanami elogia Sarada pela sua família e por como ele conseguiu adaptar-se a Sakurasu, enquanto Misaki continua a pensar em Jin. No quarto de Sarada, ele ligou para Jin para saber o que aconteceu na véspera de Natal e por que Misaki estava tão para baixo, tão desanimada. Jin explicou tudo a Sarada, incluindo como ele confessou seu amor a Misaki, mas também tinha sonhos que queria realizar por ela. Jin também mencionou que terminou com todas as suas namoradas por causa de seus sentimentos por Misaki, o que era uma grande decisão. No final da conversa, Jin pediu a Sarada para cuidar de Misaki por ele. Depois, toda a família Kanda e seus convidados jantaram. Nanami ajudou Akiko a lavar a louça, e Akiko surpreendeu a todos ao dizer que Sarada havia encontrado uma boa futura esposa, o que foi um choque. Essa declaração surpreendeu Sarada, Mashiro e Yuko, que ainda estavam à mesa de jantar. Mashiro perguntou a Sarada se ele queria uma esposa, enquanto Yuko agarrou o braço do irmão e declarou que qualquer uma que quisesse ser esposa de Sarada teria que derrotá-la primeiro, um desafio e tanto. Mashiro levou a sério a declaração. Yuko então mencionou que queria se candidatar a Suiko, mas seu pai não permitiria de jeito nenhum. Nanami ofereceu-se para ajudar Yuko a estudar, a fim de mudar a opinião do pai e deixá-la candidatar-se a Suiko, o que era uma grande ajuda. Enquanto isso, Misaki olhava fixamente para o roteiro que Jin lhe dera antes de partir. No dia seguinte, Sarada começa a trabalhar em sua apresentação com a ajuda da empregada de Ryunosuke. Depois que Sarada expressa sua gratidão à empregada, ela sugere brincando que ele deveria fazer uma viagem à Inglaterra para deixar Rita infeliz, como forma de agradecimento. Uma ideia bem peculiar. Ela também pede a Sarada para avisá-la sobre o resultado de sua apresentação. Nesse momento, a irmãzinha de Sarada entra no quarto e pede sua ajuda para estudar. Antes que possam começar, Sarada nota uma revista em sua pilha de livros, algo que chamou sua atenção.
Yuko revela que adora um mangá criado por ninguém menos que Mashiro, sem perceber que a própria Mashiro está no quarto. Yuko menciona que acha a representação do relacionamento de Misaki e Jin confusa, o que a deixa intrigada e pensativa. Quando Yuko descobre que Mashiro é a autora, sua atitude em relação a ela muda de repente, e ela pede um autógrafo. Nanami então entra e leva Yuko consigo para estudar. Enquanto isso, Sarada aproveita a oportunidade para perguntar a Mashiro sobre o prazo de seu mangá, algo importante. Mashiro revela que já o terminou há muito tempo e pergunta a Sarada se ele realmente quis dizer o que disse na véspera de Natal. Depois que Sarada obtém a confirmação de Mashiro, ela lhe dá uma imagem para sua apresentação, um gesto de apoio. Ele pratica para a apresentação mais tarde e tudo corre muito bem. Após a prática, Sarada volta para seu quarto e revisa sua apresentação com Nanami. Ele pergunta a ela o que ela perguntaria se fosse uma das juízas, buscando uma perspectiva diferente. Sarada ainda está um pouco nervoso com a apresentação, que acontecerá depois do ano novo. Nanami sugere perguntar sobre a comercialização do jogo, o que surpreende Sarada, pois ele não havia considerado essa questão, algo crucial. Ele então termina sua apresentação. Sarada agradece a Nanami e pergunta se a tem incomodado ao pedir ajuda o tempo todo. Nanami o tranquiliza, dizendo que está feliz em ajudar e sugere que ele pode retribuir ajudando-a com seu roteiro para uma audição, um favor mútuo. Sarada promete ajudar, querendo que o trabalho árduo de Nanami valha a pena. Ambos prometem trabalhar duro, e então Mashiro interrompe, e diz que também quer trabalhar duro com eles antes de sair do quarto, mostrando seu entusiasmo. No corredor, Mashiro conversa com Misaki sobre seu relacionamento com Jin e o que ela realmente deseja. Mashiro revela que seu mangá é baseado nas atividades diárias de Sakurasu, mas em sua história, Misaki e Jin são um casal, o que é uma reviravolta. Misaki expressa seu desejo de estar ao lado de Jin para sempre. Mashiro então pergunta a Misaki o que Jin gosta nela, usando o amor de Sarada pela habilidade de desenho de Misaki como referência. Enquanto isso, Sarada e Nanami estão cozinhando soba para todos, uma refeição deliciosa. Akiko, impressionada com o trabalho árduo de Yuko, pede a Sarada para ajudar Yuko também. Sarada aproveita a oportunidade para pedir à mãe que deixe Yuko tentar Suiko, e se ela não passar no teste, ele sugere redirecioná-la para uma escola secundária local, uma alternativa viável. O pai de Sarada aparece inesperadamente enquanto Sarada está no banho. Sarada pede ao pai para apoiar as aspirações de Yuko e deixá-la estudar em Suiko se ela passar. Eles discutem a vida amorosa de Sarada, e seu pai o aconselha a viver a vida do jeito que ele quiser, com liberdade. Na manhã seguinte, toda a família e seus convidados foram a um topo de montanha para assistir ao nascer do sol. Enquanto isso, Misaki não conseguia parar de pensar no que Mashiro lhe havia perguntado antes. Na montanha, Yuko, que sabia que seu irmão havia conversado com o pai, agradece a Sarada com um sorriso. Misaki também agradeceu a Mashiro por ajudá-la a perceber a importância de Jin e as partes de si mesma que Jin gosta. Misaki reconheceu seu erro de estar tão pra baixo por causa de Jin e prometeu voltar ao seu antigo eu e transformar o roteiro de Jin em um anime, com muita dedicação. Enquanto conversavam, o sol começou a nascer, marcando o primeiro nascer do sol do ano novo. Naquele momento, todos gritaram seus desejos, sonhos e fardos para o sol nascente. Mashiro gritou Almôndega, referindo-se ao projeto deles anteriormente com grande entusiasmo. Após o fim do feriado, os quatro voltaram para Sakurasu, sentindo-se felizes e motivados para superar quaisquer desafios e cronogramas. No dia seguinte, Sarada está se preparando para sua apresentação. Nanami sai do banheiro e vê Misaki desenhando na sala comum, concentrada. Elas começam a conversar, e Misaki mostra a Nanami o roteiro do anime. Depois que Nanami o lê, ela pergunta a Misaki se pode pegá-lo emprestado, pois quer usar algumas falas do roteiro para sua próxima audição, o que seria de grande ajuda. Misaki concorda e a deixa pegar o roteiro emprestado. Na manhã seguinte, Sarada recebe um telefonema de Yuko. Acontece que Yuko fará seus exames de admissão em Suiko no dia 13 de fevereiro, uma data importante e decisiva. Yuko envia seus cumprimentos ao irmão no dia de sua apresentação, e depois de agradecê-la, Sarada desliga. Durante o café da manhã, Mashiro diz palavras gentis a Sarada, elevando seu ânimo, o que o deixou mais confiante. Chihiro, que acorda pouco depois, lembra Sarada para relaxar e aproveitar a experiência em vez de se esforçar demais. Todos então comparecem à cerimônia de abertura do semestre de primavera. Após o discurso, Misaki avista Jin e Suikaro sentados juntos, o que a surpreende. Misaki tenta se esconder deles fazendo barulhos de sapo-boi, mas Sarada a avista. Ele se aproxima de Jin e pergunta sobre sua ausência nos apartamentos. Jin explica que retornará após seus exames de admissão, o que era compreensível. Eventualmente, Jin parte, e Sarada é solicitado a levar o sapo-boi embora. Depois da escola, Sarada está a caminho de casa. Enquanto escreve, ele recebe uma mensagem de texto de Nanami, dizendo-lhe para trabalhar duro, o que o motiva bastante. Isso deixa Sarada feliz, e ele começa sua apresentação com um incidente engraçado batendo a cabeça no microfone. Ele se lembra do conselho de Chihiro para não levar tudo tão a sério e fica motivado, com um novo ânimo e confiança. Durante a apresentação, Fujisawa Kazuki e seu colega discutiram a vendabilidade do jogo e perceberam que é muito caro para produzir. Eles precisariam vender 45 mil cópias para recuperar os custos, mas esperam vender apenas 10 mil, o que é uma grande diferença. No entanto, eles oferecem a Sarada a chance de trabalhar com a equipe de produção para melhorar o conceito. Fujisawa pede a Sarada para enviar um e-mail assim que chegar em casa para agendar uma reunião. Sarada sai da conversa sentindo-se muito feliz e realizado.
De volta ao dormitório, todos, exceto Chihiro e Jin, celebram o sucesso de Sarada. Enquanto comem, Sarada agradece a Nanami por sua mensagem. Mashiro ouve e volta para seu quarto para enviar a mesma mensagem de texto a Sarada, com um toque de ciúmes. Mashiro parece um pouco ciumenta, mencionando que Sarada trata Nanami de uma maneira especial. No entanto, Sarada agradece a Mashiro pela foto que ela enviou, dizendo que realmente ajudou muito. Após o jantar, Sarada e Nanami lavam a louça juntos, em harmonia. Enquanto fazem isso, Sarada deseja boa sorte a Nanami. De repente, Nanami pede um favor a Sarada. A cena então muda para os dois sozinhos na sala comum. Nanami diz a Sarada que tem algo a confessar e revela que sempre o amou, com todo o seu coração. Após um momento de gagueira, Sarada pede desculpas e diz que não pode retribuir. Acontece que eles estavam apenas praticando falas para a audição de Nanami. Audição. Mashiro os observa de longe, com uma expressão pensativa e curiosa. No dia seguinte, Mashiro vai até Ayano e compartilha seus sentimentos sobre Sarada e Nanami. Ayano sugere que Mashiro canalize suas emoções para desenhar mangá e lhe dá um mangá para ler em busca de inspiração. Uma ótima ideia. No telhado da escola, Nanami, Meiyu e Youei discutem a prática do roteiro de Nanami com Sarada na noite anterior. Meiyu e Youei encorajam Nanami a confessar seus sentimentos a Sarada no dia dos namorados, mas Nanami recusa com certa hesitação. Mais tarde naquela noite, Sarada ajuda Nanami a praticar novamente enquanto Misaki está ocupada com seu anime. Sarada faz uma pausa com Mashiro. Alguns dias depois, Sarada se encontra com Fujisawa. Durante a conversa sobre o jogo, é revelado que Fujisawa era colega de classe de Chihiro, o que foi uma surpresa. Eles continuam conversando e Fujisawa aconselha Sarada a dar o seu melhor em seu novo jogo, assim como fez com Nyaburon. Mais tarde, Yuko vem a Sakurasu enquanto lê o capítulo mais recente do mangá de Mashiro, totalmente imersa na história. Durante o jantar, Yuko dá um polegar pra cima a Mashiro. Nanami então chega e descobre que Sarada lavou sua roupa, preparou seu jantar e até abriu um caminho para ela. Yuko acha estranho e interpreta as ações de Sarada como cuidar de Nanami, com muito carinho. Em seu quarto, Nanami continua praticando e nota um presente que comprou, que ela esconde em sua gaveta. Enquanto isso, Misaki está ocupada fazendo chocolates caseiros. No quarto de Sarada, Yuko fala sobre o que ouviu e menciona que deveria ter focado em Nanami em vez de Mashiro, uma observação curiosa. De repente, Mashiro entra no quarto de Sarada vestindo apenas uma toalha e carregando um secador de cabelo. Mashiro pergunta a Sarada por quanto tempo ele vai ficar olhando para ela, levando a uma briga entre os irmãos. No dia seguinte, Yuko se despede de todos, pois está indo para casa após o exame com um sorriso. Antes de partir, ela dá a Sarada uma caixa de chocolates e pergunta quem será garota sortuda no dia seguinte. Yuko lembra Sarada para não ser indeciso, assim como seu pai lhe disse. Pela manhã, Sarada estava alimentando seus gatos quando viu Nanami toda arrumada e pronta para sair, o que o surpreendeu. Ele se sentiu desapontado porque não pôde desejar-lhe boa sorte antes que ela partisse. No quarto de Mashiro, ela recebeu um telefonema de Ayano, que disse a Mashiro que o artista responsável pela capa estava doente e pediu a ela para fazê-la em seu lugar, uma grande responsabilidade. Mashiro tirou seu pijama amarelo e o trocou por um par mais colorido. Sarada ligou para Mashiro e ficou surpreso ao ver que ela havia se vestido sozinha, embora com alguns pequenos erros. Enquanto Sarada verificava se Mashiro estava pronta, Rita entrou no quarto de repente. Rita tinha vindo de tão longe, da Inglaterra, para o Dia dos Namorados e acreditava que era uma competição para as mulheres. Rita foi encontrar Ryunosuke e eles tiveram um encontro caótico. Finalmente, Sarada e Mashiro partiram juntos, com um certo atraso. Mais tarde, Sarada chega à escola e conversa com Nanami. Ele pede desculpas por não ter conseguido encorajá-la antes e Nanami aceita suas desculpas. Nanami lembra Sarada de uma promessa que ele fez anteriormente, algo que ela valoriza muito. Miyahara interrompe a conversa, mas rapidamente sai desejando boa sorte a Nanami. A aula começa e a professora fala sobre chocolate. Koharu ensina aos alunos sobre o amor de uma maneira amarga, com um tom de voz peculiar. Enquanto isso, Sarada recebe uma mensagem de texto de Mashiro dizendo que ela estará esperando por ele no telhado depois da escola. De volta ao dormitório, Rita e Ryunosuke estão lá. Ryunosuke tenta evitar Rita, permanecendo no banheiro escondido. Quando Rita lhe oferece chocolate, ele o rejeita rudemente. Ela confessa que ficou muito feliz em receber um e-mail dele na véspera de Natal, mas ele descarta isso como um sinal de respeito. Após o fim das aulas, Nanami vai para sua audição enquanto Sarada está de plantão na limpeza, cumprindo suas tarefas. Enquanto tira o lixo, Sarada vê Misaki e Sayori sentadas em um banco. Misaki tem um pouco de chocolate para Jin, que Sarada comenta ser pequeno, mas ainda assim suficiente. Sarada olha para o telhado e espera que Mashiro não esteja esperando por ele há muito tempo com grande ansiedade. De repente ele recebe uma ligação de Nanami. Acontece que os comboios pararam, dificultando sua volta para casa. Sarada decide ir buscá-la, pedindo desculpas a Mashiro por estar atrasado, o que era uma situação complicada. No caminho, ele avista Miyahara e pergunta se pode pegar sua bicicleta emprestada, explicando a situação envolvendo Nanami. Miyahara, ao ouvir que é sobre Nanami, oferece uma carona a Sarada, mostrando sua solidariedade. Mais tarde, Miyahara está subindo a colina de bicicleta. Ao chegarem ao topo, Miyahara oferece a bicicleta a Sarada, dizendo-lhe para ir em frente sem ele, pois Sarada foi quem Nanami chamou quando estava se sentindo para baixo. Sarada rapidamente chega à estação com pressa. Nanami está se sentindo para baixo e sem esperança sobre a situação. Sarada a encoraja a não desistir de seus sonhos, pois eles fizeram uma promessa de trabalhar duro juntos. Inspirada, Nanami sobe na bicicleta e juntos eles continuam sua jornada com renovado ânimo. De volta a Sakurasu, Ryunosuke finalmente sai do banheiro. Ele vai para a sala comum e encontra um presente de Rita para o Dia dos Namorados.
Há um bilhete com chocolate dizendo que Rita já partiu, o que o surpreende bastante. Na carta, Rita explica que está muito ocupada e pede desculpas a todos em Sakurazu por não poder vê-los. No final da carta, ela confessa que o beijo que deu em Ryunosuke no aeroporto foi o seu primeiro, um momento muito especial para ela. Saori e Misaki ainda estão na escola, mas Jin não apareceu. No entanto, isso não desanima Misaki, pois ela acredita que ainda tem chances. Enquanto isso, Mashiro está esperando por Sarada em sua sala de aula, mas eventualmente vai embora, com certa frustração. Enquanto Sarada e Nanami estão a caminho da audição, eles praticam uma última vez. Quando Nanami chega à fala, ela diz a Sarada que o ama, Sarada para a bicicleta, mas acontece que Nanami estava apenas testando-o para ver se isso fazia seu coração pular uma batida, uma brincadeira. Eles param a alguns quarteirões da escola de dublagem e Nanami sai correndo, deixando Sarada para trás. Ele percebe que esqueceu de Mashiro e corre para a escola para encontrá-la. Pensando que ela tinha ido para casa, Sarada fica surpreso ao ver Mashiro na lateral do telhado, esperando por ele. Ela lhe diz que ele sempre quebra as promessas deles, mas ele percebe que é porque se esquece de chamá-la pelo primeiro nome. Mashiro lhe dá Choco Chutes, que ele prefere a Choco Mushrooms. Misaki está trabalhando em seu anime, e Jin tenta ligar para ela, mas ela não atende, focada em sua arte. Enquanto isso, Jin revela que passou no exame para a Universidade de Artes de Osaka. Sarada está a caminho de uma reunião com Fujisawa, que aprova os planos de Sarada, e pede a ele para escrever um documento de design final, com todos os detalhes necessários. Fujisawa também sugere que Mashiro desenhe a arte, então Sarada concorda em perguntar a ela. Eles descobrem que os resultados do exame de admissão de Suiko serão divulgados naquele dia. Chihiro menciona que tem uma reunião, e Nanami pergunta se pode ir com Sarada para a escola, mostrando interesse. Todos vão para a escola juntos, com Mashiro se juntando porque ela quer saber se Yuko passou. Mashiro tem planos diferentes dependendo do resultado, mas Sarada precisa aprovar. Enquanto Sarada e Mashiro esperam num semáforo, Sarada pergunta a Mashiro se ela pode criar mais desenhos para suas ideias de design de jogo, com grande expectativa. Surpreendentemente, Mashiro concorda imediatamente. Sarada fica um pouco confuso e preocupado que ela possa não ter tempo suficiente para seu mangá. Mashiro interpreta mal sua confusão e pensa que ele está bravo novamente. Então Sarada a tranquiliza, dizendo que não está bravo, mas sim muito feliz por ela estar disposta a fazê-lo feliz, com tanto carinho. Na escola, eles verificam os resultados de Yuko, e infelizmente ela não passou. Sarada liga para Yuko para avisá-la. Assim que ele desliga, Saori e Suikaru se aproximam dele. Eles compartilham a notícia de que o irmão mais novo de Saori, Haimiya Yuri, passou no departamento de música da escola, o que foi uma boa notícia. Suikaru informa ao grupo que Jin está na escola para anunciar seu sucesso na universidade ao seu orientador de turma. Sarada sente que é importante para Misaki e Jin se verem antes de se formarem, então ele pede a Nanami para trazer Misaki para a escola, com urgência. Sarada e Mashiro rapidamente alcançam Jin e pedem a ele para ir ao telhado da escola. Uma vez lá, eles discutem Misaki, e Jin sugere que com o foco intenso de Misaki em seu trabalho, ela pode acabar se esquecendo dele, o que o preocupa. Sarada implora a Jin para conversar com Misaki, mas Jin recusa, explicando que não pode namorá-la. Essa mudança repentina na atitude de Jin irrita Sarada, fazendo-o agarrar Jin pela gola. Em resposta, Jin soca Sarada, levando a uma briga entre os dois, um confronto inesperado. Jin consegue dominar Sarada, mas Sarada se levanta e continua a implorar a Jin para sair com Misaki. Mashiro então informa a Jin que Misaki virá, mas Jin descarta a ideia, pois Misaki o tem ignorado há algum tempo, o que o deixa desanimado. Enquanto isso, Nanami chega ao quarto de Misaki e pede a ela para ir com ela. Como esperado, Misaki recusa, usando a desculpa de que precisa terminar o anime. Nanami lembra Misaki para não guardar seus sentimentos engarrafados, mas sim expressá-los livremente. Uma memória da infância de Misaki aparece, mostrando como ela e Jin são amigos desde pequenos. Misaki se arrepende de não ter percebido seu amor por Jin antes. O flashback também revela que Misaki frequentemente se sentia solitária e não gostava de sua colega de classe, que a tratava mal, o que era muito triste. Jin a defendeu de garotos que a objetificavam. Enquanto isso, o diretor da escola nota o comportamento estranho de Misaki. No presente, Misaki decide evitar Jin porque tem medo de dizer algo doloroso, algo que a machucaria muito. Mashiro acredita que Nanami trará Misaki para o telhado da escola. Jin está feliz com isso porque ambos frequentam a Universidade Suiko. Em outro flashback, o diretor fala com Misaki sobre frequentar a Universidade Suiko, pensando que seria bom para ela, uma boa oportunidade. Jin também está interessado em ir para Suiko porque quer proteger Misaki. Mais tarde, Nanami lembra Misaki que Jin partirá em breve. Ela encoraja Misaki a aproveitar o momento e elas vão para a escola juntas, com um propósito claro. No telhado, Jin está grato por ter amigos que apoiam Misaki. Misaki e Jin conversam, e Jin diz a ela que se mudará em abril. Ele lhe dá um anel como símbolo de seu amor e pede para ela esperá-lo, o que Misaki aceita em lágrimas, com muita emoção. A administração interrompe, mas Jin os tranca pra fora. Ele diz a todos para irem pra casa, ou seja, de volta ao dormitório Sakurasu. Eles partem felizes, sabendo que Jin finalmente está voltando pra casa depois de estar ausente por um tempo, o que é ótimo. No final, Sarada garante a todos que eles sempre serão bem-vindos em Sakurasu. No entanto, eles descobrem que o dormitório será demolido em breve. Chihiro diz a todos que Sakurasu será derrubado antes do próximo semestre, o que é uma notícia triste.
Aparentemente, uma construtora verificou o prédio durante as férias de inverno e o considerou inadequado. Depois que Chihiro sai, os moradores discutem o que fazer em seguida. Misaki sugere conversar com o diretor, mas Jin discorda, pois isso pode deixar o diretor mais determinado a demolir o dormitório, o que seria um problema. Nanami e Sarada sugerem que o conselho os ouça, mas Jin acredita que eles deveriam ser lógicos e considerar a mudança para os dormitórios comuns, onde não teriam que fazer tarefas. Munosuke sugere pesar os prós e os contras, o que lhes daria mais tempo para pensar. No quarto de Jin, ele e Misaki conversam sobre o motivo pelo qual a administração deseja demolir Sakurasu. Ambos concordam que não podem permitir que o dormitório seja derrubado, pois ele possui um enorme valor sentimental para todos eles. No quarto de Sarada, ele explica a Mashiro o que significaria a demolição do dormitório e como isso afetaria sua capacidade de cuidar dela. Um dos gatos de Sarada encontra uma foto despertando suas memórias de quando ele se mudou para o dormitório pela primeira vez. Sarada então compartilha sua história com Mashiro, falando sobre suas memórias antes da chegada dela. Um flashback mostra como Sarada se mudou para Sakurasu e conheceu os outros moradores. Ele chamou Misaki de alienígena e Ruinhasca de fantasma. Misaki o acolheu com uma celebração de hot pot. Depois que Sarada compartilha essa história com Mashiro, ele fica ainda mais determinado a salvar Sakurasu da demolição. Ele acredita que, apesar de sua idade e falhas, como a fechadura quebrada, o chão rangendo e os vazamentos, essas imperfeições são parte de suas memórias ali. Ele também pensa que os problemas que enfrentam são o que os fazem pertencer a Sakurasu. Todos concordam em trabalhar juntos para impedir que o dormitório seja derrubado, incluindo Ryunosuke, que inicialmente estava desapontado com a administração da escola. Acontece que Jin o fez invadir os servidores deles. Todos os alunos prometem proteger o dormitório. Em seu quarto, Ryunosuke é visto invadindo o sistema da escola para descobrir por que Sakurasu está sendo demolido. Enquanto isso, Sarada, Nanami e Mashiro estão nos portões da escola, pedindo que as pessoas assinem sua petição para salvar Sakurasu. Eles estão com dificuldades até que Daichai chega e se torna o primeiro a assinar, elevando o moral de todos. Mais tarde, eles ficam desapontados com apenas 3 assinaturas após meio-dia. Ryunosuke se junta a eles e mostra o que encontrou. Atas de uma reunião escolar. Sarada as lê e descobre que a construtora sugeriu demolir Sakurasu em 5 anos, mas a administração quer que Mashiro se mude para que ela possa focar na pintura em vez de mangá. Yunosuke explica que eles estão preocupados com a reputação da escola caso Mashiro não tenha sucesso no mangá. Sarada sai furioso para confrontar o diretor, mas Ryunosuke o avisa que obtiveram a informação por meio de hacking. Ele também sugere deixar Mashiro ir embora. Sarada recusa, dizendo que seus laços não estão presos ao dormitório. Mashiro interrompe brevemente, pedindo orientação. Depois que Mashiro sai, Ryunosuke explica suas lutas passadas com colaboração no ensino médio, o que o levou ao seu comportamento recluso. Mais tarde, Sarada confia em Kazuki sobre seu dilema. Kazuki o aconselha a encontrar uma maneira de fazer com que ambas as suas escolhas funcionem. Sarada e Nanami conversam no caminho para casa, discutindo o sonho de Nanami de se tornar uma dubladora. De volta ao dormitório, eles encontram Mashiro aguardando os resultados da audição de Nanami. Nanami não conseguiu o papel, mas esconde sua decepção. Misaki sugere um novo plano, usar fantasias para coletar assinaturas, mas isso sai pela culatra. No telhado, Sarada, Jin e Mashiro se preocupam com Nanami se esforçando demais. Rita liga para Ryunosuke pedindo que ele não desista. Na escola, eles descobrem assinaturas na sala de informática, percebendo o envolvimento de Ryunosuke. Eles o abraçam em gratidão, revitalizando a esperança de todos. Naquela noite, descobrem que reuniram 300 assinaturas, e Mashiro expressa seu amor por Sakurasu. Os moradores de Sakurasu e sua campanha estão indo bem, reunindo apoio de alunos e comerciantes no mercado, especialmente porque muitos conheciam Sarada. Um dia, eles conheceram Ayano, que deu a Mashiro uma revista com ela na capa. Sarada percebeu que eles tinham apenas alguns dias restantes para a campanha. Após a abertura, eles foram vistos coletando assinaturas na chuva. Nanami parecia triste, e Sarada recebeu a notícia de que não foi selecionado para uma competição de design de jogos. Kazuki explicou que outro jogo semelhante ao de Sarada, mas com músicas populares, foi escolhido em seu lugar. Sarada sentiu-se magoado e impotente. Ele encontrou Nanami chorando na aula e a levou para a enfermaria. Mais tarde, ele descobriu Nanami do lado de fora, na chuva, sentindo-se sobrecarregada. Sarada a encorajou a enfrentar seus problemas e prometeu ouvi-la com atenção. Nanami desabafou sobre suas frustrações e eles compartilharam um momento emocionante na chuva. De volta à enfermaria, Sarada confortou Nanami até que ela adormecesse. Ele compartilhou seu recente fracasso com ela e a aconselhou a fazer uma pausa. Sarada também adormeceu, apenas para acordar depois da escola e descobrir que não haviam reunido assinaturas suficientes. Sentindo-se desapontado, Sarada foi lembrado por Ryunosuke de que eles fizeram o seu melhor. Eles voltaram para casa, onde Sarada recebeu uma correspondência informando Mashiro de uma oferta de emprego como designer de personagens. Sentindo que a vida era injusta, Sarada ficou com raiva, e Mashiro perguntou se era por causa dela antes de entrar furiosamente na casa. Mashiro está arrumando sua mala na sala de arte, adicionando sua assinatura a uma pintura. Ela parece satisfeita e sorri. Sarada se lembra do momento doloroso em que descobriu que Mashiro havia recebido uma oferta de emprego enquanto sua proposta foi rejeitada. Ele admite que não queria culpar Mashiro, mas não conseguiu evitar sentir-se desapontado.
Pela manhã, Sarada e Misaki discutiram a cerimônia de formatura. Jin lembra Sarada de acordar Mashiro, mas Nanami aparece primeiro. Eles conversam sobre as lágrimas de Nanami do dia anterior. Nanami deseja que Sarada esqueça, mas ele quer conversar sobre o assunto. Sarada encontra o quarto de Mashiro vazio e percebe que ela se foi. Chihiro confirma isso, explicando que Mashiro insistiu em partir. Eles procuram Mashiro na escola e encontram sua bolsa na sala de arte junto com uma pintura de Sakurasu. Sarada percebe que Mashiro partiu para proteger o dormitório, sem saber que ela era a razão pela qual ele estava enfrentando a demolição. Os moradores se recusam a aceitar sua partida e Sarada decide confrontá-la. Sarada e Nanami se unem para procurar Mashiro. Nanami lembra Sarada de uma promessa que ele fez, expressando sua gratidão por sua inspiração. Sarada retribui e Nanami quase confessa seu amor antes de apenas agradecê-lo. Ryunosuke sugere contatar Rita para saber os lugares onde Mashiro poderia ir. Rita surpreende Ryunosuke aparecendo pessoalmente e o assegura de que Mashiro está determinada. De volta ao dormitório, Chihiro descarta uma carta que causou problemas. Kazuki pede desculpas a Chihiro e eles discutem o futuro de Sakurasu. Na escola, Misaki e Jin ficam sem tempo para a cerimônia. Eles encontram Suikiro e Sayori e seguem para o local do evento. Enquanto isso, Sarada se lembra de seus primeiros dias na escola e de seu encontro com Mashiro enquanto a persegue. Nos trilhos do trem, Mashiro se culpa pelos problemas do dormitório e assume que Sarada a odeia. Sarada confessa seu ciúme, mas também seu amor por ela. O trem chega, e Mashiro se prepara para partir, mas Sarada professa seu amor novamente. Nanami intervém, lembrando Mashiro que ela não é a única culpada pelos problemas do dormitório, e a abraça, fazendo Mashiro chorar. Sarada diz a Mashiro que Sakurasu é mais do que apenas um prédio, são as pessoas dentro dele. Mashiro entende e promete que eles sempre farão parte de Sakurasu. Ryunosuke e Rita chegam, apressando-os para a cerimônia. Enquanto correm, Sarada espera que o dia seja tão lindo quanto as flores de cerejeira. Mashiro, Sarada, Nanami, Ryunosuke e Rita foram todos juntos à cerimônia de formatura. Acontece que Ryunosuke ajudou Rita a fazer broches de Sakura para todos usarem. Ao entrarem nos corredores, podiam ouvir o hino da escola secundária Soimai sendo cantado ao fundo. Mashiro, Sarada e Nanami chegaram assim que o canto começou, mas Ryunosuke e Rita decidiram ficar do lado de fora. Ryunosuke não queria ficar cansado ou entediado na cerimônia, e ele não é fã de eventos emocionais. Lá dentro, um aluno do ano inferior fez um discurso para agradecer a turma que se formava. A representante do discurso do terceiro ano acabou sendo Misaki, para surpresa de todos, já que o discurso geralmente é feito pelo presidente do conselho estudantil, Teichi Bayashi. Fica então claro que a carta de amor de antes era, na verdade, o discurso que Misaki estava escrevendo. Misaki compartilhou sua história sobre por que se candidatou a Suiko. Ela falou sobre como não tinha amigos no ensino médio e esperava conhecer novas pessoas em Suiko. Ela começou a associar seus amigos ao dormitório Sakura, o que deixou a administração insatisfeita. Ela então falou sobre quando se mudou para o dormitório pela primeira vez. Ela foi inicialmente despejada dos dormitórios regulares, mas acabou se mudando para Sakurasu, onde Chihiro era a única residente na época. Misaki expressou seu desejo de ter os quartos preenchidos com mais pessoas. E adivinhe, seu sonho realmente se tornou realidade. Misaki relembra seu último ano e quantos de seus sonhos se concretizaram. Ela revela que Mashiro se tornou a nova residente na primavera. Eles tinham a tradição de fazer hotpots quase toda semana, e ela menciona ter se esgueirado para a piscina da escola e o festival cultural. Infelizmente, o inverno trouxe tempos difíceis para eles. Em seu discurso, Misaki agradece a cada um dos moradores do dormitório e então vai contra os desejos da escola, falando sobre os planos de demolir Sakurasu. Ela pede apaixonadamente a todos no salão que apoiem a campanha para salvar seu amado dormitório. O diretor da escola fica com raiva e diz a Misaki para parar, mas Jin intervém e o lembra que ele aprovou as mudanças no discurso. Isso deixa o diretor da escola ainda mais furioso, e ele ordena que outros membros da administração removam Misaki do palco. Assim que ela está prestes a ser levada, Sarada pega o microfone e redireciona a atenção para si mesmo. Nanami e Mashiro também se manifestam e a segurança começa a ir atrás de Sarada. O resto dos alunos da escola se junta, comovidos pelas ações dos moradores para proteger o que amam. Todos se levantam juntos em apoio a Sakurasu. Nesse ponto, Sarada começa a chorar, sobrecarregado pelo apoio incrível de todos. Ele rapidamente se aproxima de Misaki e diz a ela que não quer que ela vá embora ainda. Misaki encoraja Sarada, dizendo-lhe para alcançar com os novos moradores o que eles não puderam realizar com ela. Depois que o administrador diz a todos para voltarem aos seus lugares, Ryunosuke se manifesta e lembra aos diretores da escola que a plateia os apoia. Suikiro se levanta e lembra ao diretor que Sakurasu foi criado para nutrir os talentos artísticos dos alunos sem se preocupar com o julgamento da sociedade. Chihiro exige uma votação sobre o assunto. Jin pega o microfone, mas Misaki sugere uma maneira única de votar contra a demolição. Ela pede a todos que se opõem à demolição que encham o ar com flores de cerejeira, jogando seus broches para o alto. A cena então transita para um lindo céu azul. Acontece que Sarada e os moradores de Sakurasu foram expulsos do auditório, mas eles conseguiram convencer o diretor a mudar sua decisão sobre a demolição de Sakurasu.
O grupo então canta uma canção de formatura para alunos do ensino fundamental. Enquanto cantam, eles dão as mãos e correm juntos. Sarada está ocupado consertando a placa no portão quando Nanami chega e comenta sobre seu trabalho. Sarada pergunta a Nanami se ela já arrumou as malas para sua viagem a Osaka. Ele percebe que ela tem apenas uma pequena bolsa e pergunta sobre isso. Nanami o assegura de que voltará em breve. Em um flashback, vemos Sarada e Nanami no pátio à noite. Nanami expressa seu forte desejo de se tornar uma dubladora. Chihiro de repente interrompe a conversa e aconselha Nanami a voltar para Osaka e convencer seus pais. Chihiro acredita que ser adulto significa não tomar decisões apenas por conta própria, mas também considerar as opiniões dos outros ao seu redor. Nanami concorda com as palavras de Chihiro. Pouco antes de partir, Chihiro diz a Nanami que seus 2 anos em Sakurasu não foram em vão. No tempo presente, Misaki chega com uma van alugada para buscar a todos. Eles se despedem antes de partir. Assim que Chihiro está prestes a entrar em Sakurasu, Kazuki aparece e a convida para um encontro. A caminho do aeroporto de Narita, o grupo canta a canção. Uma primeira despedida para Rita. Depois de apertar as mãos, Rita puxa Ryunosuke para mais perto e o beija, para a alegria da multidão. Isso surpreende Ryunosuke e deixa Maid, que está conectada ao tablet de Ryunosuke, bastante chateada. Em seguida, Jin e Nanami partem. Na estação de trem, Misaki é vista chorando porque não suporta a ideia de Jin ir embora. Jin a conforta com um beijo, deixando os outros. Ele então entrega a Misaki um formulário de casamento, sugerindo que o guardem até que ele retorne para que possam entregá-lo juntos. Tocada por seu gesto, Misaki abraça Jin enquanto derrama lágrimas. Depois que Nanami informa Sarada que ela também estará partindo, ele lhe deseja uma boa viagem de volta para casa. No entanto, Mashiro discorda e afirma que Sakurasu é o seu lar. Nanami abraça Mashiro e a assegura de que ela definitivamente retornará. Misaki é a última a partir e informa aos membros restantes do grupo que ela estará estudando na Universidade Suima, não muito longe, e que está confiando o dormitório a eles. Com isso, ela parte. Sarada então pergunta a Ryunosuke se ele consegue criar jogos sozinho. Ryunosuke explica que, embora as habilidades de programação de Sarada sejam limitadas, ele pode usar motores de jogo gratuitos para fazer um jogo. Ryunosuke então se despede, mencionando que ocasionalmente precisa trabalhar fora de seu quarto. Mashiro e Sarada vão ver as flores de cerejeira. Enquanto contemplam as belas flores, Sarada percebe que estão debaixo da mesma árvore onde se conheceram pela primeira vez. Ambos admiram as flores com um sentimento de nostalgia. Jin e Nanami estão em um trem para Osaka, tomando café e conversando. Nanami está um pouco nervosa, porque conversou com o pai sobre seu futuro. Jin menciona Sarada, e isso faz Nanami corar. Mais tarde, Sarada e Mashiro voltam para casa, e Sarada olha para os quartos vazios. Ele se lembra do discurso de Misaki sobre preencher o lugar. De repente, ele ouve um barulho e corre para cima para encontrar Mashiro no chão. Mashiro queria pendurar sua pintura. Sarada nota a pintura de Mashiro segurando Hikari, o que o surpreende. Mashiro pede um beijo a Sarada, mas Hikari pula e arranha o rosto de Sarada. Mashiro dá um beijo na bochecha de Sarada em vez disso. Após a cerimônia de entrada na escola, Hasekana está conversando com suas colegas e menciona que está se mudando para Sakurasu porque não quer uma colega de quarto, especialmente uma barulhenta como a que ela já tem. Kana então vai à sala dos professores para entregar sua papelada. Acontece que Kana foi a maior pontuadora no exame de admissão, e depois dela, há um rapaz chamado Haimiya Iori. Ele foi expulso do dormitório regular porque foi pego espiando nos banheiros femininos de lá. Chihiro os avisa que suas vidas no ensino médio podem não ser normais, mas ainda assim os acolhe. No quarto do dormitório, Nanami está de volta e Sarada está se preparando para dar uma festa para os novos alunos que estão se mudando. Eles conversam sobre as conversas de Nanami com o pai dela. Ela explica que, embora o pai dela não estivesse entusiasmado, ele teve que concordar porque ela estava séria e levou seu tempo para explicar tudo. Ela nota Sarada trabalhando em outro documento de jogo. Ele pede a ajuda dela e ela concorda. Ao mesmo tempo, os novos alunos chegam ao dormitório e levam um grande susto. Eles ouvem coisas estranhas e veem cenas assustadoras ao entrar. Sarada sai da cozinha com uma faca coberta por algo que parece sangue. Isso assusta Iori, que corre pra fora e vê Ryunosuke segurando uma foice. Assustado, Iori corre de volta pra dentro e se esconde no quarto de Mashiro. Depois de notar Mashiro e seu quarto bagunçado, ele se apresenta. Ela pede pra ele tirar a roupa. Ele pensa que ela está flertando com ele, mas acontece que ela só quer pintá-lo. Nesse momento, Nanami entra e se surpreende ao vê-lo sem camisa. Mashiro explica que precisava vê-lo sem camisa para sua pintura. Yuko lhes diz que seu irmão não foi informado da notícia para surpreendê-lo. Ela diz que ele olhou o número errado. Mashiro finalmente desce com sua pintura e todos ficam surpresos ao se verem nela.
Acontece que Yuko já é residente de Sakurasu, mas Mashiro não sabia. Então a campainha toca, e é a nova vizinha deles, Misaki. Ela explica que não podia esperar Jin se formar, então se casou e corre para a cozinha. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime, e se inscrever no canal para mais conteúdo.